intolerância, muitos são os exemplos de como a internet pode ser mal utilizada. E vamos discutir também isso esta noite. Mas nas páginas da net podem ser igualmente encontradas teorias, por exemplo, de negação do Holocausto, cartas de despedida de suicidas, fotografias truncadas da princesa Diana. No entanto, há também muitas coisas agradáveis que poderão passar a fazer através da internet, desde comprar bilhetes de cinema até fazer, por exemplo, as compras de Natal sem sair de casa, e isto nas melhores lojas e armazéns de todo o mundo. Ou seja, de uma maneira simplista, podemos dizer que até para as donas de casa, a internet pode vir a constituir uma espécie de curso de corte e costura para este fim de século. Mas para vermos como estas coisas são mais fáceis do que se pensa, eu vou conversar com muitos jovens convidados desta noite, crianças aqui presentes, não são as mais pequeninas estão ali, já vou falar com elas, vêm da escola primária. Agora vou começar por este grupo, que tem aqui um computador ligado à internet e onde há vários convidados meus, um deles é a Filipa. Olá, Filipa, boa noite. Começo por ti, porque tu tens uma página na internet, que é uma página muito bonita, onde te apresentas, dizes, eu sou a Filipa, vivo em Queluz e gosto de trocar mensagens com outros jovens. Depois tens um texto, deixaste aqui um texto, tens na tua página da internet, tens um texto que dedicaste aos meninos de Timor sobre o sofrimento. Porquê o sofrimento, Filipa? A minha professora, quando eu andava na primária, pediu-me para eu fazer Isso ainda um lá texto. em Queluz, não é? Sim. Agora mudaste cá para Lisboa? Sim, para o Colégio Moderno. E então a minha professora pediu-me para fazer um texto. E eu não tinha muitas ideias, então surgiu uma ideia de fazer um texto sobre o sofrimento. Olha, tu és capaz de chamar ali a tua página? Não. Não és capaz, porquê? Não sabes o teu e-mail? Não. Mas sabe o teu pai que está cá e que nos vai ajudar, não é? Onde é que está? É capaz de chegar aqui? Vamos ali, enquanto conversamos com a Filipa, tentar ver a página dela. Para que é que tu utilizas a tua página fundamentalmente? Que é tua e do teu pai, não é? Tu utilizas o endereço do teu pai. O que é isso? Vamos, olha, estás a falar para pessoas que, como eu, sabem muito, muito pouco de internet. E sabes que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade em perceber estas coisas do que vocês, que desde pequeninos ouvem falar nisto, não é? Tenta lá explicar o que é a internet. A internet é onde nós podemos comunicar com outras pessoas de vários sítios do mundo. Sem ter que estar lá, não é? Pois. E sem sequer ter que telefonar, que fica mais caro. Pois. E tu fazes isso? Quer dizer, eu já consultei uma vez uma página que foi para um estudo. Um trabalho? Sim, sobre Viana do Castelo. Não sabia quase nada sobre Viana do Castelo, nunca lá tinha ido. E quando consultei essa página, fiquei a saber mais coisas. Sobre Viana do Castelo? Sim. E depois disso já lá foste? Não. Olha, e, por exemplo, tu não sabes nada sobre Viana do Castelo e através da internet, do computador, ficas a saber imensas coisas. Sim. Achas que isso não te faz perder a vontade de ir conhecer Viana do Castelo? Ou ficas com mais vontade de ir? Fico com mais vontade de ir. Então porquê é que ainda não foste? Não sei, não tive tempo. Ainda não tiveste tempo? Foi quando? Esse estudo sobre Viana do Castelo foi quando? Sei lá, deve ter sido... É uma vida tão ocupada que já nem te lembras. São tantos trabalhos, não é? Como te sobrecarregam na escola que já nem te lembras. Olha, temos ali, tenho a impressão que se vai poder ver nos nossos ecrãs, espero bem que sim, que todo este nosso sistema funcione, a página da Filipa. Ali está. Aquela é a tua página. Quem é que tirou aquela fotografia, Filipa? É na praia? Não, foi no Jardim Zoológico. Ah, mas foi no verão, de qualquer maneira. Sim. Estás com um ar muito bem disposto. Pareces mais morena ali, já viste? Tu tens o cabelo bem claro. Mas estás com um ar muito divertido. Aquela é uma fotografia em que tu convidas as pessoas a trocarem mensagens contigo, não é? Sim. Em que te apresentas. E o que é que tu esperas mais da internet no futuro? O que é que esperas conseguir mais através da internet? Eu espero fazer mais alguma página, se eu tiver tempo para fazer. Porquê é que tens uma vida... Tu hoje tentei telefonar-te à tarde, estavas na música. Estava. Os teus pais não te carregam com muitas coisas? Ele é Não. música, ele é internet, ele é... Não são coisas a mais? Não, porque eu gosto muito de música e não quero desistir. Não? O que é que tu tocas? Toco piano e o meu pai, quando eu passei de ano, comprou uma guitarra, só que eu não sei tocar nada. Então tu gostas de piano e ele te comprou-te uma guitarra? Sim, porque eu também gosto de guitarra. Ah,
Agora vais-me contar uma coisa que me contaste esta tarde. Sim. Qual é a página que tu mais gostas de consultar na internet? É dos Backstreet Boys. Ora, aí está, a dos Backstreet Boys, mas também não trouxeste o endereço, não podemos consultar. Que vêm a Portugal em novembro, não é? Sim. E já vais comprar bilhetes para ir? A minha prima paga-me. Bom, o pai pôs as economias todas na guitarra e agora não... Bem, se a tua prima não te pagar, olha, é o mínimo que a gente pode dar, é entradas para os Backstreet Boys. De maneira que se a tua prima não pagar, tu conversas connosco, que a gente vai tentar ajudar-te. Aqui temos mais outros utilizadores da internet, nomeadamente aqui o João Miguel. O João Miguel, que já é um bocadinho mais velhinho. Podes ficar com o microfone, não, João Miguel? Agradeço-te. João Miguel, tu és aqui de Lisboa, Sim. És do 11º ano. Imagino que para ti, hoje, a internet já tenha mais utilizado do que para a Filipa, o que é normal, não é? Diferentes. Ela é muito novinha, são idades completamente diferentes. Que perspectivas é que a internet te abre? O que é que que uso fazes da internet? A internet, para além de ser a tal fonte de dados que toda a gente sabe que é, tem também as funções de chat, de comunicação, ou seja, falar entre pessoas. E a partir daí eu conheci muitos dos meus amigos, conheci uma data de pessoas que não conhecia. Tenho um canal que vou todas as noites, que é o Almada. E nesse canal fiz imensos amigos e nós encontramos com regularidade que não conhecia. Vamos ao cinema, vamos à praia no verão e pronto, ficámos todos amigos a partir daí. Depois, à parte disso, é claro que também... Mas tu tinhas os teus amigos normais. No meu tempo não havia internet, eu tinha os meus amigos da faculdade, claro. do liceu, não é? Tu, que é que tu ainda tens tempo para esses amigos todos? Para os que já tinhas? Juntaste Sim, porque também os meus através da rede? Os meus amigos antigos também andam na rede. Claro. Muitos deles. Então juntámos o grupo todo e aumentámos o grupo. E é interessante porque depois à noite vamos todos ver, porque eu antes morava em Almada. E agora moro aqui em Lisboa, então à noite vou sempre ter com eles à internet para falarmos todos. Então é interessante. Olha, e, por exemplo, a Filipa pôde saber alguma coisa de Viana do Castelo. Eu vou para este lado porque sei que não devo estar colocada dali e esqueci-me. A Filipa pôde saber alguma coisa de Viana do Castelo através da internet. Sim. Para além de fazeres amizades e de utilizares a rede como para conversação, digamos assim, não é? Em termos de conhecimento e de trabalhos, de liceu, etc., em que é que a internet tem servido? A internet serve para muito, porque a internet, no fundo, tem a função de uma biblioteca universal. Nós, na internet, temos tudo o que quisermos. Portanto, para trabalhos de grupo, ter internet é sempre uma vantagem que muita gente para consultar não obras de referência, etc. E para tirar tudo o que se queira, qualquer coisa que eu queira, não preciso estar a ir à Biblioteca Nacional ou outro lado qualquer, basta ir à internet, digito o nome e aparece-me toda a informação. Como tu deves já ter ouvido dizer, as pessoas mais velhas têm medo de alguns perigos que a internet possa ter, nomeadamente vocês deixarem de contactar com livros fisicamente. Tu dizes, não precisas ir à Biblioteca Nacional. Claro. Isso não era um prazer para ti? Isso não era? Não precisas de te sentir obrigada a dizer que sim, não é? Eu acho que há uma diferença para mim entre consultar enciclopédias, que isso não tem grande prazer, prefiro a internet, ou então é pesado, ler. além do mais, claro. É muito maçador. É caro, é pesado. É muito mais prático estar em casa e depois imprimir logo tudo e as imagens. Só a parte que queres, exatamente. E fazer logo seleção de texto, poder passar para um processador de texto e depois apresentar na aula. É muito mais fácil. Agora, em termos de leitura, é claro que pronto, ler livros é sempre melhor. E gostas? E gosto. Portanto, não aceitas essas não, eu críticas? Acho que isso é de pessoas que não conhecem bem a internet. Olha, li hoje um estudo feito no Japão, onde os jovens até cerca dos 20 anos diziam que 1/5 das consultas que faziam na internet era sobre sexo. Sim. Isso também acontece entre os jovens portugueses, ou não? Não há estudos sobre isso e, portanto, estou-te a perguntar, não é que faças a amostragem, mas deves ter uma ideia com essa rede de amigos, não é? Imagino que vocês têm uma ideia disso. Sim, acho que toda a gente faz isso. Então, no início, acho que quando se tem internet, na primeira coisa, acho que a primeira coisa que se faz é isso. É uma curiosidade natural. São as páginas mais faladas, são essas. Assim, então as pessoas vão sempre ver. Depois, a seguir, é como tudo, está lá disponível, não é? É só ir e ver. É quem quiser. Olha, e preocupam-te os perigos do uso perverso da rede, por exemplo, como eu dizia ao princípio, e eu tenho algumas mensagens que nós recebemos por e-mail, uma vez que a promoção deste programa foi feita pondo o nosso e-mail, algumas pessoas que dizem, por exemplo, pronto, mais um programa da internet, sobre a internet, certeza que se vai falar da pedofilia e não sei de quê. Bom, não se vai só falar disso, começamos por falar das vantagens na escola e vamos continuar a falar, mas é óbvio que isto é uma preocupação real. Como sabes, não é o caso cá, por enquanto, ou não se sabe nada sobre isso, mas, por exemplo, as redes de pedofilia, que preocupam neste momento muito todos nós, não só as autoridades, os pais, etc., podem facilmente, são acessíveis aos jovens
através da internet, e há estudos que dizem que os jovens se sentem menos ameaçados, porque há uma linguagem de uma certa camaradagem, não há uma presença de uma pessoa mais velha, muitas vezes não há sequer uma fotografia, não é? Isso preocupa-te ou não? Que os jovens possam ser aliciados de uma maneira, numa coisa que está presente e que parece amigável, não é? O termo em inglês, o friendly, talvez traduza melhor isso. Achas que existe esse perigo? Sim, acho que existe. Ou é uma mania dos mais velhos só, é uma obsessão de quem não usa a internet só para outros fins? Não, eu acho que esse perigo existe, porque a internet não só traz vantagens, como também traz vários perigos. Só que é um progresso tecnológico. E nós, como todos os progressos tecnológicos, temos de nos habituar a ele e tentar vencer esses perigos. Acho que é isso que temos de fazer, não é estar a preocupar-nos em não ter internet, mas sim combater esses perigos e arranjar maneiras de evitar, como aliás já há várias. Só que não sei há se muito pouca regulamentação, não é? Sobre isso, mas também há sobre... experiência. Exatamente, é uma coisa muito, muito nova. Muito obrigado. Estou a agarrar no microfone para falar com estes 3 jovens que vêm da Escola Secundária de Santa Maria em Sintra, não é? Tu és o Pedro, dos 3 és o único rapaz, és o Pedro Cansado, é fácil. Tu és a Irene e ela a Raquel. Estás aí em baixo, desculpa lá Raquel, e eu estou com o microfone só aqui. Vocês, os 3, utilizam também, pertencem a um grupo que utiliza a rede, não é? Fundamentalmente para quê? Para conversar com as outras pessoas. Sensivelmente, eu não procuro muitas páginas, é mais para conhecer novos amigos, só. Não, quando tens que fazer estudos, como aconteceu com a Filipa, com o caso de Viana do Castelo, ou com o João Miguel, quando ele dizia, por exemplo, precisa de consultar uma enciclopédia. Esse aspecto interessa-te menos, francamente, aqui entre nós? Não, é um bocadinho só. Eu só utilizo mais para trabalhos e poucos só. Não faço muito trabalhos com consulta na internet. Porque não te interessa ou porque os trabalhos que te pedem não pedem muita investigação? Pois, os trabalhos que eu tenho para fazer não me pedem muito. Não exigem muita investigação? Não. Na internet então não há quase nada sobre artes e eu... Mas já há coisas, há museus inteiros que tu podes visitar na internet, há muita documentação sobre arte. Não há... Os trabalhos, pelo menos, que eu faço, não me... Tu estudas arte? Sim, sim. E que tipo de trabalhos é que fazes? Trabalho sobre pintura, quadros de pintores assim importantes, conhecidos. Mas há vários museus que têm as principais obras descritas. Os quadros, o Louvre, o Metropolitan de Nova Iorque, os quadros estão descritos lá. Sim, já tentaste usar? Já, mas neste 11º ano... Ainda não tem utilidade nenhuma? Não, ainda não tenho utilidade para isso. Mas isso fascina-te a possibilidade de conheceres, por exemplo, as obras de arte que certamente admiras, te interessas por esse campo, virtualmente, ou o que te diz é mesmo ir ao Louvre, ir aos museus. O que é que pensas disso? Gostava mais de ir aos museus do que ver assim no computador. É mais interessante. Também acho que é verdade. Acho que é verdade e há muita gente que tem a tua opinião, não é? No computador desfoca um bocado a imagem real do quadro, eu acho. Até um slide é diferente do quadro real, não é? O slide até a cor muda. Bom, mas enquanto não puderes lá ir... Pois, procuro na internet. Procuras na internet. Pedro, e tu? Também é conversar fundamentalmente esta rede de conversação? Praticamente é só o que eu faço. Não faço as páginas, é só quando ouço falar de algum programa que me faça jeito, dou um salto para ver se consigo tirar o programa. E diversões? Como aos Backstreet Boys da Filipa? Não vejo muito. Não digo os Backstreet Boys, outras diversões. Quais? Os Pearl Jam, que é um exemplo. Outro exemplo. Não, eu hoje vou ter dificuldade. Não sei se é pior a internet, são os grupos, não sei o que é mais difícil de seguir. O divertimento para mim na internet é estar a falar com outras pessoas. Com os amigos? Sim. Também fizeste um grupo de amigos através da rede? Não, porque ainda não conheço suficientemente? Sim, conheço as pessoas que moram lá perto onde eu moro e conheci hoje ele. Pedro, és tímido? Mais ou menos. Pode ajudar a internet, não é? Pois, faz a jeito. vencer essa timidez. De vez em quando faz jeito. Então espero que tenhas sucesso e conheças muita gente através da internet. E tu, Raquel, é mais ou menos o mesmo grupo? Mais ou menos a mesma utilização? Não, eu não vou falar com ninguém, não me atrai especialmente. Então o que é que te atrai na internet? Mais as páginas. Mesmo as páginas? Sim. E o que é que consultas? O que é que tens consultado até agora? Os grupos de música e às vezes os meus amigos pedem para ver coisas. Assim, para trabalhos de escola nunca foi assim preciso. Tens computador em casa? Tenho. Achas que tens muitos colegas teus que têm computador em casa? Sim, ou é fundamentalmente na escola que conseguem? Não, mas muitos também é só na escola. Tenho muitos que têm computador, mas também há muitos que não têm. E aqueles que não têm normalmente é porque não podem ter, por razões de dinheiro, ou é porque os pais não se interessam?
talvez pelas duas coisas, não sei. Talvez Não? por falta de dinheiro, seja porque se uma pessoa quer a coisa, convence lá os pais e tal, mas assim por falta de dinheiro Mas quando há falta de dinheiro não há maneira de convencer, não é? Muito obrigado. Dr. João Correia de Freitas, muito boa noite. O senhor é o coordenador do programa Internet na Escola, que é responsável pela existência da rede internet em muitas das escolas portuguesas, já há cerca de 1.600? É isso? 22. Estou a esticar o microfone, mas o senhor tem um só seu, exatamente. De qualquer maneira, o que estamos a ouvir aqui, essencialmente, é que mesmo nestes utilizadores menos novinhos, porque a seguir vamos ali ao grupo dos de 8, 9 anos, eles utilizam sobretudo a internet para conversação, de uma maneira geral, não é? Ou para consultar as páginas dos seus grupos de música, etc. Isto é apenas o princípio de um ciclo daquilo que poderá ser o maior potencial da internet. É uma primeira tendência. Como é que interpreta isto? Bem, eles estão numa idade em que, muito naturalmente, sentem uma grande necessidade e uma grande capacidade de sociabilizar, de falarem com os outros, e, portanto, o primeiro meio que eles apanham que lhes permite isso, naturalmente, eles fazem essa exploração. Agora, eu, se calhar, não introduziria a noção dessa graduação, começando na comunicação, depois para passar para outras coisas. Eu acho que cada um deles encontra um equilíbrio relativamente à rede. E vai explorar a rede de acordo com o que são as suas vontades e as suas ambições naquela altura. E, portanto, quando eles vão crescendo, provavelmente tudo isto se vai alterar. É evidente que a rede permite outras utilizações muitíssimo mais interessantes, enfim, do nosso ponto de vista, se pensares como... Pronto, mas eles, naturalmente, eles seguem um padrão que tem muito a ver enfim, com as vontades e com o momento e com o facto de se encontrarem pouco e às vezes não haver sítios para eles se encontrarem uns com os outros em real, presencialmente, na vida real. E, portanto, eles naturalmente fogem, entre aspas, para esses canais. Depois há os casos, ali o Pedro Cansado assumiu que era ligeiramente tímido. É evidente que a internet funciona. Porque se vê que ele é tímido e percebe-se que pode ajudá-lo, não é? Exato. Eu também sou um ex-tímido, portanto, o disfarce melhor. Foi a internet que o ajudou? Não, na altura não havia. Tive que recorrer a outras estratégias mais elaboradas. Se calhar mais caras também. Mais caras. Não, era diferente. Mas, evidentemente, a internet funciona um bocadinho como uma barreira e dá uma certa proteção. Eu lembro sempre alguns exemplos das pessoas que, tendo mesmo casos de deficiência, conseguem manter uma coloquialidade e uma presença na rede exatamente igual. Há uma frase em inglês que é dita nestas circunstâncias, que é "In the internet, no one knows you're a dog". Portanto, na internet ninguém sabe que tu és menos ou mais do que os outros. E, portanto, há uma certa capacidade para estar presente, uma presença igual, de igual para igual, e muitas vezes, quando as pessoas se encontram mesmo ao vivo, há sempre grandes surpresas. As pessoas constroem uma imagem abstrata do outro. Temos ali, provavelmente, um bom exemplo, depois que no resto do programa poderá ser visto. Não, mas temos também as pessoas como a Filipa, que põem logo a fotografia, que é para não haver surpresas, não é? Exatamente. Assim não se engana ninguém, é logo com fotografia para começar. A Filipa está muito preocupada a tentar dizer-me que eu me esqueci do Bruno. É isso? Fantástico, Filipa. Não me esqueci, mas é para não serem todos de seguida na mesma fila, estás a ver? Eu depois vou lá na segunda parte. Nós não combinámos ordem nenhuma, não é? Eu disse que isto ia ser à medida que acontecesse. Agora, de qualquer maneira, obrigado pelo aviso, desculpe, Sr. Nada, é essa. Há, de facto, um conjunto de utilizações bastante mais interessantes, quando nós pensamos, por exemplo, na presença dos computadores na escola. Mas o setor falou nesse aspecto de a rede, e pelo menos enquanto não se vêem as pessoas, elas não se encontram virtual ou fisicamente, haver uma igualdade aparente. Foi aqui já falado um outro aspecto por estes alunos da Escola de Sintra, que é que não podemos escamotear. Há muitas crianças que não têm acesso em casa à internet. Há um número limitado de computadores e de acesso à rede. Há uma possibilidade limitada na escola, apesar de tudo está-se a fazer bastante, não é? Mas essa capacidade é limitada. E depois há os utilizadores que em casa podem prosseguir esse trabalho, até ajudados pelo pai, como a Filipa, pelos pais, pelo pai, pela mãe. Não há nada discriminatório nisto. Era só o caso da Filipa. E há a esmagadora maioria que não pode prosseguir esse trabalho em casa. Portanto, aqui também, estes programas, de alguma maneira, potenciam as diferenças já existentes socialmente, não é? Quer se queira, quer não. Vejamos, sempre que nós introduzimos um novo fator em qualquer sistema, naturalmente, se o sistema está desequilibrado, esses fatores podem perturbar o sistema no sentido de aumentar a desigualdade ou no sentido do equilíbrio. Quando nós, no Ministério da Ciência e da Tecnologia, introduzimos no programa Internet na Escola um computador em todas as bibliotecas das escolas,
é já, penso eu, um primeiro contributo para começar, pelo menos, a fazer força para que essas grandes diferenças possam ser atenuadas. Para que, pelo menos no espaço da escola, essa diferença seja com a função que a atenuada. escola tem de formar os jovens, pelo menos isso, nesse local, se começa a fazer qualquer coisa no sentido de evitar os chamados as diferenças dos info-ricos e dos info-pobres. O resto é a política. O resto, sim, o resto é a política. Muito obrigada, até já. E da política tem que se falar com os políticos, naturalmente. Boa noite, Sr. Ministro. Professor José Mariano Gago. Boa noite, Maria Elisa. Uma maneira de não conduzir a esta sociedade dos info-ricos e dos info-pobres é, por exemplo, uma medida já anunciada pelo Sr. Ministro, era facilitar a todos os portugueses, principalmente às classes mais desfavorecidas, dar mais facilidades para a aquisição de computadores. E, se possível, de computadores com possibilidade de acesso à rede, não é? Eu vi-o anunciar medidas nesse sentido, ou, enfim, sublinhar a necessidade de haver medidas nesse sentido. De concreto, o que é que há? Para os portugueses, para além daquelas facilidades dadas pelos bancos, que não são assim tão grandes como isso, créditos mais baixos, etc., para a compra de computadores, em termos de governo, deduções fiscais, etc., o que é que se vai fazer mais no sentido de construirmos uma sociedade em que não haja tantas diferenças entre aqueles que têm mais acesso e menos acesso aos meios informáticos? Eu não acho que o problema se resolva com medidas únicas e não gosto de fazer propaganda a medidas vendendo-as por aquilo que elas não são. Eu acho que todas as medidas que são positivas e que procuram reduzir as desigualdades sociais são isso mesmo, são medidas. Não tenho sobre isso nenhuma ilusão. Eu também não. Queria anunciar, ver se podíamos juntar mais algumas, não é? Começando desta forma pouco política, eu gostaria de dizer o seguinte. Mas sincera. A medida de que estava a falar é a medida que o Governo propôs para o Orçamento de Estado deste ano, que foi apresentado à Assembleia da República, e consiste na dedução à coleta, significa que as pessoas pagam menos no IRS, até 30 contos. O máximo 30 contos. O máximo 30 contos, 20%, sendo 20% do equipamento informático que comprarem para uso pessoal. Isto é, se comprarem equipamento informático novo no valor de 150 contos, deduzem 20%, durante 4 anos. É uma medida de caráter extraordinariamente inovador neste momento em todos os países europeus, e julgo que é uma mensagem simultaneamente às pessoas e simultaneamente ao mercado para que aconteça o que acreditamos que vai acontecer. É que os preços dos computadores domésticos vai baixar, porque o mercado vai acreditar que, de facto, o número de computadores vai aumentar e que as pessoas vão utilizar mais. Julgo que era uma medida absolutamente indispensável como complemento da ação que se está a fazer e de que o João Freitas falou há pouco, relativamente às escolas. Quando começámos por ligar, e estão neste momento ligadas todas, as escolas públicas e privadas, do 5º ao 12º ano, deixámos para uma segunda fase as escolas primárias, portanto as escolas do 5º ao 12º ano, alargando uma rede que já existia, que era a rede das universidades, dos institutos de investigação, que foi quem começou primeiro por utilizar a internet para fins profissionais. Ao fazê-lo, estávamos simultaneamente a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, a ligar os cientistas, os meios intelectuais, a produção cultural à escola. E a dizer, a escola é pertença de nós todos. A escola é pertença também da universidade e também dos cientistas. E temos aqui um meio técnico novo que podemos vir a utilizar e que devemos utilizar. Mas, por outro lado, estávamos a tentar combater fatores de exclusão que começam a sentir-se cada vez que há um novo meio. Eu devo dizer que acho que a internet veio para ficar, é um novo meio de comunicação, tal como o telefone, tal como a imprensa. É um bocado o telefone e fim de século, reintroduz algum equilíbrio, porque... Quer dizer, vai ser tão banal quanto o telefone. Eu acho que é preciso ter essa noção. Vai ser absolutamente banal, e tão banal como o telefone, tão banal como o correio. Exatamente. E reintroduz finalmente um equilíbrio na comunicação. Quando a rádio, a TSF, foi inventada e desequilibrou a comunicação, porque passou a haver grandes centros produtores e as pessoas não emitem rádio, a não ser os radioamadores e poucos mais. A televisão destruiu completamente esse equilíbrio ao ser feita por centros únicos. Os inventores da televisão não pensavam assim, os inventores da televisão pensavam numa televisão completamente diferente desta que estamos, uma televisão de comunidade, de bairro, em que as pessoas todas comunicavam umas com as outras. Esse sonho esfumou-se completamente e a internet vem retomá-lo
e vem fazer com que as próprias pessoas possam apropriar um pouco desse sonho e comunicar umas com as outras, Aliás, quer as crianças, quer os isso, adultos. não é? E eu acho absolutamente extraordinário que as crianças também falaram dos pais e os pais falam das crianças. Veio reintroduzir uma outra dinâmica na vida familiar. Uma relação de um meio tecnológico novo que aproxima gerações e que faz com que diferentes gerações encontrem neles um lugar. Acho que há um outro fenómeno que aconteceu com a internet e que é absolutamente extraordinário do ponto de vista social, que é uma renovação do associativismo. Estes grupos que aqui estão criados renovaram o antigo associativismo. Porquê? O antigo associativismo tinha um pouco morrido porque funcionava para tempos de lazer completamente diferentes. Nós íamos a pé para uma associação de bairro que estava ali ao pé de casa. Mas hoje as pessoas não têm tempo para isso. A vida urbana mudou-se, as pessoas vivem longe umas das outras, longe do emprego, etc. Bom, há muitas maneiras sempre de viver as coisas, não é? Há as pessoas que utilizam a internet, por exemplo, desta maneira que vimos agora, e que é essa maneira associativa, digamos, como o João Miguel, etc., que fez o seu próprio grupo a partir daí, e depois há as pessoas que a utilizam de uma maneira fechada, privada. Eu tenho aqui um fax que não resisto a ler, já mostrei aqui aos meus convidados, não gostaram nada desta, consideram que isto é estar a dar uma imagem negativa da internet, nomeadamente o Sr. Ministro, mas é um facto. É um fax de hoje publicado nos Estados Unidos, na Flórida. Uma mãe perdeu hoje a custódia dos seus 2 filhos, depois de um juiz declarar que ela era de tal maneira viciada na rede da internet que se esquecia das crianças, ficava fechada em frente ao computador. O pai tirou-lhe as crianças por causa disso. É claro que as coisas têm sempre utilizações perversas, mas é para dizer que as coisas não são sempre assim tão... Mas provavelmente ela perdeu a custódia dos filhos nesse processo de divórcio porque namorava com outro. O Sr. Ministro sabe o resto do fax, de facto. E, portanto, o que ela foi mostra... um fim de semana em que ela esteve mais tempo agarrada a navegar na internet, mas a navegar para um destino muito especial, que era... Portanto, só mostra a banalização da internet. Significa que ela podia ter feito isso pelo telefone, não Exatamente. é? Portanto, ficava mais caro, não é? Provavelmente. Exatamente. Ou pelo correio com demorava cartas, as velhas cartas perfumadas que iam para o processo de divórcio. É a mesma coisa. Ela a única coisa que perdeu foi o perfume. Enquanto a carta ia e vinha, ela podia tomar conta dos filhos. Ali, como aquilo é sempre em E o tempo para escrever, imagina. O tempo para escrever não era tanto. Bom, há sempre usos perversos das coisas. Antes do intervalo... Perverso depende do ponto de vista, não é? Não, eu não quero tomar partido nesse processo de divórcio. Eu não estava a querer ser... Enfim, eu utilizei a palavra num sentido bastante abrangente e amplo. De qualquer maneira, uma mãe que tem os filhos a seu cargo, por mais que navegue na internet, tem que tomar conta das crianças. Exatamente. Uma mãe ou um pai, quem tiver os filhos a seu cargo. E a internet pode ser uma boa maneira de tomar conta das crianças e de as ajudar a descobrir o mundo. A descobrir o mundo, a fazer os trabalhos, os tais, a consultar livros e a saber outras coisas. Antes do intervalo, apresento um outro dos meus convidados esta noite, o professor Jorge Braga de Macedo. Senhor professor, é extenso apresentá-lo, extenso também ler a sua folha da internet, a sua página na internet, que é das mais interessantes que eu encontrei, depois já vou mostrar. O senhor foi ex-ministro das Finanças, do professor Cavaco Silva, hoje é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, entre muitas outras coisas, um entusiástico utilizador da internet também, nomeadamente para dar as suas aulas, o que já nos irá explicar. Agora, não resisto a fazer aqui um bocadinho de diálogo político e de saber o que é que pensa destas medidas, nomeadamente de dedução fiscal introduzidas pelo governo socialista e que o professor Mariano Gago anunciou. O que é que pensa disso? Bem, eu sei a sua propensão para o diálogo e aprovo-a. É saudável, não é? Neste contexto, até me parece que não tem qualquer consequência negativa, porque não estamos aqui a decidir nada. Embora eu seja entusiasta da internet e sou, a internet permite aproximar a globalização. Quer dizer, não é só um problema de pequenos grupos, é também que eu me possa aproximar do global e posso fazê-lo numa determinada consciência do que sou. Por isso é que, por exemplo, existem serviços portugueses que se generalizaram e globalizaram graças à internet. Democratiza nesse sentido, aproxima. Mesmo assim, eu tenho que dizer, e isto, enfim, é o economista a falar, eu tenho muito medo de tudo o que seja comer na base fiscal. Tenho um medo horrível, porque sabe uma coisa? É muito mais fácil comer do que depois retirar os benefícios. Eu sei isso muito, muito bem. O que é que quer dizer com isso? Eu explico. Exatamente. Eu explico. Dar uma medida por um fim como este, em que eu naturalmente acredito que é a democratização da internet, que já por si é uma força democrática, mas fazê-lo com deduções à coleta é muito fácil. E depois, quando não há receita, onde é que se vai buscar? É um receio que eu não posso deixar aqui,
e que o faço contra meu gosto, porque naturalmente acredito, dou aulas pela internet como viu, mas não sei se a medida é muito boa. Se quer mesmo uma resposta muito franca, eu tenho muito medo de benefícios, deduções à coleta, muito, muito perigoso. Portanto, a minha opinião é de receio, e como é de receio, enfim, fica ela aqui, como economista, obviamente. Aliás, eu sei e vejo pelo olhar do autor ou de quem colaborou com a medida, que compreende perfeitamente os seus riscos. Quer dizer, é muito fácil dar benefícios, é dificílimo tirá-los. Senhor professor, agora, como professor, que utilização é que o senhor faz, e eu sei que tem gosto em explicar isso, que utilização é que o senhor faz nas suas aulas da internet? De que maneira é que a internet o auxilia nas suas aulas? Temos aqui a sua página, não é? Muito obrigado. Eu vou pedir aqui ao Zé Magalhães para ser o meu assistente, que é uma subida honra para mim. Não posso sugerir. Um prazer, muito obrigado. Ora bem, portanto, no ISEGIC tem o equipamento necessário. O que eu faço é dar aulas, portanto, é o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova, a mesma universidade que falou há bocado aquele colega, e, portanto, o que fazemos é apresentar as aulas com ligação precisamente ao Globo, a todas as páginas das organizações internacionais, às páginas que interessam aos alunos manusear. E agora, talvez pudéssemos até aqui aproveitar mais uma vez a perícia do Zé Magalhães para nos concentrarmos na última aula, que foi anteontem, sobre despesas públicas e impostos e orçamento, o Pacto de Estabilidade. Agora clica aí, não se importa. Ó, Sr. Professor, olha que ter um assistente destes... Isto é de luxo. Ele disse é um prazer para ele, para mim. Ele disse que é um prazer. E além disso... Sobretudo está a apresentar o nosso orçamento. Portanto, é um prazer. O que mais é que eu posso desejar? E apresentá-lo na internet. Eu fiz naturalmente os comentários ao orçamento que a minha consciência de economista profissional obrigava e que estão ali. São transparentes se ele os quiser clicar, mas eu não sei se ele vai clicar. O Dr. José Magalhães não pode aproveitar esta sua condição de assistente, neste caso, para fazer estes comentários políticos. Agora aqui tem que ser mais isento, não é? Sr. Professor, então quer explicar mais? Explico o que é que acontece para você. Ora, por exemplo, a aula de ontem, exatamente. A aula de ontem, as despesas públicas, o Pacto de Estabilidade, e depois, enfim, percorri o orçamento mostrando, enfim, quais eram as principais medidas. É uma enorme ajuda. Os alunos gostam porque depois ficam com os apontamentos para eles, o que, aliás, é um problema, porque pode depois haver até cópias e plágios. É um risco que eu corro, mas parece-me que é, de facto, um instrumento de educação e de formação extremamente útil. E devo dizer que a maior parte dos colegas americanos o utilizam normalmente, e penso que é de facto qualquer coisa que se vai generalizar, porque depois também ficam as aulas, ficam os apontamentos que eles podem consultar, como vê ali, moeda, câmbios e bancos, o Banco Central e o euro, foi a aula anterior, depois ali suba só mais aí um bocadinho. Um tema que eu gosto muito e que sei que o interessa também, macroeconomia para as pessoas. Ora, clique lá. Macroeconomia para as pessoas. Está a adotar a ideia que não são números, são pessoas. São pessoas, exatamente. Está a caminhar bem. Um ponto que tenho a impressão que no fim do programa até recolhe o consenso. Eu acho orçamento do Estado. O professor Braga de Macedo, de certeza que enquanto professor nunca teve dúvida nenhuma que lidava com pessoas de maneira nenhuma, não é? Nunca tive dúvida em parte nenhuma, mas sabe bem. Circunstância nenhuma, sabe muito bem. O Dr. José Magalhães, que eu aliás ainda não apresentei, mas também apresentá-lo a respeito da internet, tem que lhe fazer esta partida. Pediu lá fora para não haver, pediu antes do programa para não fazer de si uma apresentação superlativa no que se referia à sua capacidade de lidar com a internet, mas enfim, deixo para a segunda parte deste programa a intervenção do Dr. José de Magalhães, que dispensa quaisquer apresentações e que é autor da única coisa que eu até hoje tinha lido sobre a internet, que é o roteiro prático da internet, publicado em 95, que teve a gentileza de mandar então. Enfim, não foi uma conquista rápida, mas a seu tempo as coisas lá chegaram. Quantas edições é que já houve deste livro? Mais, espero eu. Agora teve uma nova edição, um outro livro, novo roteiro prático, com um CD-ROM. Pois esqueceu-se de mandar esse. Esqueceu-se de mandar esse, era este que eu lá tinha. De qualquer maneira, recomendo vivamente, quer este, quer o segundo, para quem não percebe nada, mesmo nada de internet, isto lê-se com muita facilidade e podem-se aplicar umas palavras daquelas que, enfim, que fazem uma conversação sobre a internet, parecer que se é quase iniciado. Nós voltamos na segunda parte deste programa para responder, para continuar a falar com os meus convidados e responder às perguntas que tiverem para lhes fazer através do 757-5751 e 757-6568 da Rede Lisboa. Até já.
Os candidatos a reis do estúdio sobem ao palco para prestar provas. Uma noite com muita música portuguesa para ajudar à festa. Desta vez, desfilam mais 4 grupos no primeiro passo que os pode conduzir à realeza. Todos os concorrentes passam pelo crivo do júri, neste espetacular show apresentado por Luís Varatojo. Domingo à noite, vai valer a pena ficar perto da televisão com os Reis do Estúdio. Portugal Telecom. Existem 449 espécies de Scotch whiskies. Logo, poderá imaginar que aquele que os escoceses preferem, acima de tudo, deve ser muito especial. E acertou. The Famous Grouse. Desde 1896. O whisky que os escoceses preferem. Sistema Turbo Dry, perfetta asciugatura. Ariston, a casa vale mais. A comunicação é uma das necessidades básicas do homem. Aproxima-nos uns dos outros. Com os meios certos, podemos fazer o mesmo quando estamos do outro lado do mundo. Nós, na Siemens, temos aproximado mais as pessoas. A evolução da comunicação reflete-se em todos os nossos produtos. S10, o primeiro telemóvel do mundo com display a cores. Siemens. Communication Unlimited. Va te faire foutre, Gigi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Je préfère le vin rouge et les hommes. Il y en a encore des hommes? Elas estreiam a 24 de outubro. Viva a Espanholada! Viva a Tarará! Viva un melocotón! Viva a paella! Viva un camaleón! ¡Y viva el toro! Viva as anillas! Viva as nossas damas! Viva as cadeiras e o martelo do bate-chapa! Imperial Cerveja Viva. Em caso de emergência, marque 112, o seu novo número nacional de emergência. Fifth Avenue, the new fragrance from Elizabeth Arden. It takes you there. Lancia Y. 24 meses sem juros no teu concessionário Lancia. Sweeney Todd, o terrível barbeiro de Fleet Street. O musical de Stephen Sondheim com encenação de João Lourenço e direção musical de João Paulo Santos. Um dos mais famosos musicais da Broadway, em cena no Teatro Nacional Dona Maria II. Com o cartão Visa Prémio, o seu crédito estica até 50 dias, sem juros. Saiba tudo aos balcões do Banco Borges Irmão, Banco de Fomento Exterior e Banco Fonseca e Borné. A Iglo já provou que a sua nova pescada sabe mesmo fresco. Agora é a sua vez de provar. Nova pescada Iglo. Vá, portem-se bem. Olá, eu sou a tua amiga. Ufa, como é que eu faço a roupa deles durar se eles não param? Pois é. Boa pergunta. Hoje em dia, o que é realmente importante na roupa de criança? Vá. A qualidade Mothercare exige que as roupas sejam suaves, confortáveis e muito coloridas. Tenham calma. Mas como manter impecáveis estas roupas após muitas e muitas lavagens? Skip sabe, porque trabalhamos com a Mothercare mesmo antes destas roupas chegarem à loja. Foi assim que criámos o novo Skip, para uma limpeza imbatível e muito mais. O novo Skip foi testado não só para remover as nódoas mais difíceis, mas também para ajudar a manter as cores brilhantes. E as roupas tão suaves como parecem. Levamos duas. Por isso, a Mothercare só recomenda o novo Skip. Tão lindos. Obrigado, mãe. Tinha que ser Skip. O único que passou o triplo teste. Novo Skip, para uma roupa limpa, sempre impecável. Skip, o único recomendado pelas mais exigentes marcas de roupa. O futuro é um desafio que se inicia todos os dias. A Brisa
Autoestradas de Portugal. Começou há 25 anos uma longa viagem rumo ao futuro. Uma viagem de progresso. A Via Verde, uma tecnologia introduzida pela Brisa, com mais de 400 mil aderentes, garante grande comodidade e escoamento de tráfego. Uma viagem de solidez para lá do século XX, através de um contrato de concessão válido até o ano 2030, com uma rede de autoestradas que atingirá 1.114 km em 2004. Uma viagem de crescimento. Hoje, a Brisa é um dos maiores operadores de autoestradas da Europa. Agora a Brisa vai ser privatizada. Prossiga esta viagem connosco. Autárquicas 97. Uma operação inédita na televisão portuguesa. A cobertura eleitoral mais completa de sempre e o debate político conduzido por Adelino Gomes. Pela primeira vez, cada zona do país vai assistir em exclusivo aos debates dos seus candidatos, com desdobramento de emissão pelos centros regionais da RTP. Bragança, a 23 de outubro. Faro, a 29. Évora, a 4 de novembro. Coimbra, a 6 e 13 de novembro. Grande Lisboa, a 12 de novembro. E Grande Porto, a 20. A RTP apresenta ainda 3 debates com transmissão em simultâneo para todo o país. A 28 de novembro, dedicado à região de Lisboa. A 3 de dezembro, à região do Porto. E a 25 de novembro, um debate de âmbito nacional. Autárquicas 97. A RTP mais perto de si. Deste programa que através da internet se podem fazer muitas coisas, umas menos boas, a maior parte delas francamente positivas. Há até quem tenha o sonho, ou tenha tido e tenha conseguido concretizar, de casar e de mostrar o seu casamento ao mundo através da internet. Foi o que fizeram no princípio deste ano 2 jovens de Vila Nova de Famalicão, o Fernando e a Fátima, que estão aqui connosco. A reportagem passou nessa altura no telejornal e nós vamos relembrá-la agora. Os ingredientes são os mesmos de muitos outros casamentos. Noivos, convidados, um padre e uma igreja. Só que esta cerimónia não se ficou por aqui, que é como quem diz, não se ficou por Braga. O que se passou no Bom Jesus foi transmitido via internet para milhões de pessoas em todo o mundo. Razões que justificam o nervosismo do noivo. Um nervoso acrescido porque é a primeira vez que isto acontece, é a primeira vez que vou casar e também é a primeira vez que é transmitido pela internet. Quero que tudo corra bem, não sei como é que estão as coisas na sacristia, mas estou ansioso por esperar uma boa notícia. Fernando Ribeiro, um jovem empresário apaixonado pela informática. Um primo teve a ideia, depois foi um desmultiplicar de contactos até o monsenhor responsável pelo Santuário do Bom Jesus dar autorização. A sacristia virou gabinete com um computador e as respectivas linhas. Por aqui passou o sim mais mediático do mundo. Oh, Fátima, o que é que você sentiu quando ouviu o Fernando nesta reportagem, não sei se de propósito ou não, dizer que estava muito nervoso porque era a primeira vez que se casava? Isto anuncia propósitos de, eventualmente, vir a casar mais alguma, não? Ou era mesmo só nervoso? Não, era só nervoso porque a situação que ele não sabia, estava com medo que as coisas não corressem bem que as coisas falhassem. E foi o que veio à cabeça, foi o que ele falou. Mas não. Mas você acredita que ele está firme neste primeiro casamento? Sim, senão não casaríamos. Antes de entrar na igreja eu tinha a certeza que e pelo menos é isso que eu espero. E você parece uma pessoa determinada? Isso, pelo menos. Apesar de muito nova, já fez 20? Não, ainda vou fazer 20. Ainda Casei continua? com 18 anos. Casou com 18? Passado uma semana fiz 19. Tinha 19 passado uma semana. Exatamente. Oh, Fernando, isto é um sonho completamente louco e que, com muita persistência, com muitas noites por dormir, não é? Se conseguiu tornar realidade. Ainda há hoje ecos deste casamento através da internet, na correspondência eletrónica que recebe, etc. Sim. Isto é uma coisa que deu o brado, não? E o principal eco é eu estar aqui presente hoje. Portanto, é sinal que na altura alguém viu.
Muita gente viu. Sim, bastante. Não tenho o número de pessoas que tenham visto o casamento, mas sei que muita gente viu. E viu principalmente aquelas pessoas que eu queria que vissem e para a qual o casamento na internet foi feito. Ora bem, a razão é essa, é que você tinha feito já muitos amigos através da internet, não é? Sim. E queria que eles participassem de alguma maneira no seu casamento. Amigos que não podiam vir, porque estavam muito longe. Sim, geralmente o casamento é um ato privado. São convidadas A família, meia os dúzia de amigos pessoas, mais próximos. Sim, e o resto é só para ficar em casa. Portanto, o que é que eu fiz? Tenho vários amigos que conheci, tal como os nossos colegas, por IRC, por chat, porque é assim que toda a gente começa na internet. É conhecer amigos, conversar, é barato. A Telecom aí não leva muito dinheiro, porque podemos conversar para o Canadá a pagar a chamada local. Portanto, até aí está muito bom. Ora, aí está um aspecto muito importante da utilização da internet que interessa lembrar aqui, não é? Aí a Telecom não pode fazer mais nada, portanto fez o máximo, chamada local, graças à internet. Depois disso, os vários amigos que eu fiz, tenho espalhados Canadá, Itália, Japão, Brasil, portanto, muitos lados. O que é que eu fiz? Um primo meu queria-me fazer uma surpresa, tentou, portanto, fazer isto, a realização do meu casamento transmitida via internet, e ele, juntamente com o meu irmão, mas não conseguiram. Chegaram a um ponto em que gravaram, então resolveram-me chamar e contaram-me. Faltavam, sensivelmente, semana e meia, 15 dias para início, ou antes, para o ato do casamento. Era para ser surpresa total, era mais engraçado, era para ser realmente, era mais engraçado, mas foi preciso a sua colaboração. Foi preciso a minha colaboração. O seu know-how na matéria. Depois disso, achei de facto engraçado e pensei nos meus amigos que eu tinha espalhados pelo mundo através da internet e era a maneira deles não gastarem dinheiro e pouparem o tempo. Portanto, apesar disso, tenho um amigo que se levantou às 5 da manhã no Canadá para assistir ao casamento. A diferença horária aí também pesa. Obrigou mas a isso. Mesmo assim... Bom, é bastante mais económico e confortável do que ter que se meter num avião para cá. Com certeza, até ele tem computador no quarto, estaria na cama a ver o casamento, não precisou de vestir gravata. Portanto, foi uma ideia bastante mais outra brilhante. Vantagem, não teve que fazer aquela toalete própria do casamento. Sim, não comprou roupa, tudo isso ajudou. Portanto, a ideia foi de um primo... Depois disso, tem conhecimento que tenha havido mais casamentos transmitidos também via internet? Não, portanto, aquilo que vem na comunicação social, e que eu penso ser verdade, são casamentos que se fazem por IRC, como todos nós que utilizamos a internet fazemos, ou nos fazemos passar por elas e casamos com eles, ou somos eles e casamos com elas pela internet, mas tudo numa brincadeira e mais nada. Portanto, eu namoro para ti, a partir de hoje tu namoras para mim, não podes falar com mais ninguém, olha que eu escrevo rápido, tens que me responder rapidamente. É basicamente isso. Agora, um casamento. O meu casamento foi um casamento católico, no Bom Jesus. Eu resolvi casar no Bom Jesus, portanto, apesar de ser de Famalicão, devido também à cerimónia de internet, ajudou. Portanto, na altura... E casou numa igreja lindíssima. Sim. E numa das mais tradicionais do país, com este meio, enfim... Ajudou. Foi moderno, tudo muito bonito. É uma associação muito interessante. Era inverno e teve sol. E que bom ter tido a compreensão da igreja local. Sim, o Monsenhor... Já ouvi dizer que o Monsenhor fez uma única... Sim, o Monsenhor... Só pôs uma exceção. Uma coisa que ele disse que não queria de maneira nenhuma, é a mais inesperada. Disse que não queria violas no casamento. Não queria violas no casamento. Computadores na sacristia, tudo bem. Violas não. Só órgão, nada de violas. Portanto, aquilo não é nenhum concerto de música e teria Eu acho que o Monsenhor tem as mesmas dificuldades que a Filipa com a guitarra. Oh, Filipa, não é só tu que ainda não consegues. Se calhar o Monsenhor gosta mais de órgão. Lá tem as suas razões. Tem as suas preferências. O que eu quis mas foi é de assinalar a compreensão. O que eu quis foi que me deixasse transmitir o casamento. A partir do momento que ele disse que sim, violas, o que ele não queria, nem que não houvesse órgão. O que eu queria era o casamento, dizer o sim e ouvir o sim e ser transmitido pela internet. Foi esse o meu objetivo. E conseguiu? Sim. Fátima, ficou mais nervosa por isso? Ai, sim. Ficou? Fiquei. Porque uma pessoa está ali à frente do altar, mas está a pensar no que se está a passar lá dentro, com os computadores. A gente, depois as câmaras, pronto, a pessoa fica assim muito constrangida, não sabe se há de rir, se há de olhar, se há de ouvir o que o padre diz. Mas nós vimos ali na cerimónia que você estava ótima, bonita, como é. Muito bem disposta nesse dia, foi um dia muito bonito para mim e muito importante,
Mas pronto, Mas nunca se esqueceu daquela coisa da internet e dos computadores e daquilo tudo? Nunca vou esquecer porque eu vi... Não, durante a cerimónia, não conseguiu? Não. Esteve sempre preocupada com isso? E estava sempre a olhar para trás, porque a ver se sabia notícias do que estava a correr lá dentro, estava tudo bem. Foi um bocado difícil aquele Passa a ser uma preocupação acrescentada à lista das muitas preocupações que os casamentos dão, não é? As festas, os vestidos, tudo aquilo. E mais, saber como é que corre a coisa via internet. Se as pessoas resolverem seguir o seu exemplo. Você também é uma entusiasta da internet, Fátima, ou é só o Fernando? Comecei a acompanhá-lo. Ele está com uma cara, porque não acredita muito. Eu acompanho, tento acompanhá-lo, porque quando comecei a namorar para ele a vida dele já eram os computadores. Se eu puder intervir, o principal fator dela não ser tão entusiasta assim é só ter um computador em casa. Ou é para mim ou é para ela. E, portanto, mas às como vezes eu preciso mas bastante... agora, e com esta política das deduções fiscais, você vai comprar rapidamente outro computador para ela. Aproveita e desconta no IRS. Compro mais um e fica, sim, já agora com os 30%. Mas isso vai ser quando? Os 30%? 20%. Ai, 20%. Mas se for ali o Dr. Braga de Macedo, é 0%. Talvez tenha de pagar um imposto adicional. Mas não é por isso. Portanto, é esse o principal fator dela não ser tão entusiasta assim. É que você monopoliza o computador. E não chega. Ele sabe tudo e eu às vezes não sei tanto como ele, não sei metade. Então quero chegar onde ele chega e ele não está para me explicar, só ele é que está lá. Não está para explicar? Não, porque... Fátima, rapidamente a segunda edição do livro do Dr. José de Magalhães, já para ajudar. É isso que eu vou fazer. É isso já. Não, o Dr. José de Magalhães vai mandar um livro à Fátima para ela, porque isto é um bloqueio machista, é o Fernando... Mas não me importa nada que mande o livro, pode mandar o livro. Eu por acaso eu já li. Não, eu mando o livro com todo o gosto, mas esta é uma situação interessante para se testar o que a internet faz. Porque se ele não está disponível para gastar tempo a discutir com a esposa como aceder a determinados arquivos, ela sozinha pode aprender, desde logo, porque nós vamos, francamente, ter que acabar com a ideia de que cada um se salva como puder. Falámos da compra dos computadores individuais, isso é obviamente relevante. Aliás, não creio que vai ter efeitos negativos, porque no fundo vai estimular a venda de computadores, e nesse sentido o Estado não perderá, provavelmente, porque vai dinamizar a recolha de receitas por uma outra razão, e não perderá. Celestial. Música celestial. Vamos ver. Em todo caso, é uma medida que pode ser testada, mas não basta. Ou seja, nós precisamos ter bibliotecas públicas, onde, ao lado de tudo que lá está, passa a estar também, normalmente, rotineiramente, um computador ou vários computadores do uso público, onde as pessoas possam fazer o que tiverem que fazer, designadamente acederem a arquivos. As escolas têm, repara, há um ano, se nós tivéssemos... Há um ano nós não tínhamos esta discussão. Desde logo, porque se você propusesse isto, as pessoas diriam, mas Maria Elisa, por amor de Deus, trata de uma coisa séria, isso é uma coisa surrealista, não é realizável. Não é. Hoje há um consenso bastante alargado na sociedade portuguesa em torno da ideia de que é preciso discutir isto. Eu acho que as pessoas intuem, cheiram, todos percebemos que está aqui qualquer coisa de grande em relação a essa coisa. Se nós nos deixamos ultrapassar na corrida, ninguém vai esperar por nós. E, portanto, os nossos competidores de lá de fora, as empresas, nós estamos a falar de mercado doméstico, das pessoas, das crianças, das escolas, isso é vital. Mas quando nós pensamos no que custa às empresas a fatura de comunicações usual e o quase ridículo que é, enquanto os outros marcham em bota de 7 réguas, eles marcharem, digamos, quando muito, em fax, nós estamos a perceber que está aqui uma questão vital para a nossa competição internacional. Bilhões de contos em jogo. A esse nível, as empresas portuguesas estão ainda muito atrasadas em relação às empresas, já não direi americanas, mas mesmo europeias, como por exemplo as inglesas, não é? As empresas inglesas, por exemplo, ou de outros países da Europa, utilizam muito mais a sua própria promoção, diria eu, em termos de se apresentarem como empresas, em termos competitivos, através da rede, do que as empresas portuguesas. Depende do tipo de empresas que estamos a falar. Temos empresas portuguesas que estão na crista da vaga, com tecnologias que, como sabe hoje, nascem num sítio e difundem-se instantaneamente por todo o globo. Não estou a falar nas tecnologias. Em termos de presença. Estou a falar em termos de presença, em termos de existirem, de se apresentarem e de se mostrarem de uma forma competitiva no mercado, nesta nova maneira. Há grandes diferenças. Como sabe, o tecido económico português é muito diversificado. Temos empresas extremamente sofisticadas e temos uma grande malha de pequenas e médias empresas. Não por acaso a União Europeia sugere, recomenda e tem políticas de dinamização, que são, de resto, parte das políticas internas dos vários Estados, do nosso também, que dizem é preciso agarrar nas pequenas e médias empresas e dizer-lhes, meus caros senhores, isto está ao vosso alcance. É vital para elas, isto não é um milagre. É um tipo de presença que é barata,
que é barato e que é muito importante. Desde logo na parte em que substitui, isto é um negócio interessante também para as empresas de telecomunicações, desde logo, não é? Não vendem o que vendiam, mas passam a vender outros produtos e podem diversificar o que oferecem a preços mais baixos, mas com novos segmentos, com novas coisas. Ou seja, quando a gente recebe uma carta eletrónica, recebemos alguma coisa que podemos arquivar automaticamente, ou como o Jorge Braga de Macedo fez, podemos disponibilizar num sítio onde qualquer um pode usar 24 horas por dia. Eu dou-lhe um exemplo. Fiz uma coisinha de que antologiava milhares de páginas sobre revisão constitucional. Coloquei no arquivo de um jornal português uma espécie de mostruário desse tipo de obra, um dicionário normal de Constituição, onde se permite às pessoas fazerem uma visita guiada ao dicionário, entrarem diretamente no texto da Constituição, obviamente gratuitamente, porque ela gratuita é do domínio público, e depois partirem para fontes de estudo do direito constitucional, gratuitamente, as que estão na internet. E pelos quais seria ridículo, para não dizer imoral, cobrar um tostão que fosse. Portanto, repare, isto é uma forma nova de apoiar os leitores, de lhes dizer, você acha que isto vale a pena? Veja com os seus olhos. E depois, compre ou não, se achar que vale a pena. Agora, repare o que é que isto significa do ponto de vista da estratégia de comunicação com as pessoas e da demonstração da valia das coisas e da liberdade de escolher. Obviamente, também há desigualdades e, portanto, não podemos fazer um discurso lírico sobre a internet alavanca, milagre, igualiza tudo. Mentira. Há desigualdade, é uma luta dura. E é muito interessante que estejamos num ponto avançado. Professor Braga de Macedo, pediu a palavra, diga. Sim, eu queria acrescentar aqui um ponto que me parece importante, porque a internet, de facto, dá essa capacidade ao cidadão, esse empowerment, que é o termo técnico, penso eu, ao cidadão. Mas há também aqui um outro aspecto, o que eu falei há pouco e que queria realçar outra vez. A globalização mostra bem que, de facto, não é possível defender ao mesmo tempo a abertura das fronteiras em termos virtuais e depois o fecho das fronteiras em termos financeiros. Daí que realmente as empresas tenham também que ver que aquilo que na nossa cultura às vezes demora um bocadinho a adquirir e demorou um bocadinho a adquirir, que foi a liberdade financeira, é uma consequência direta, na minha perspectiva, é uma consequência direta daquilo que é o acesso que nós temos agora ao mundo inteiro. A globalização como forma de projeção de uma identidade pessoal, nacional ou de grupo, é de facto aquilo que me parece essencial na internet. E nesse aspecto estou de acordo que é de facto um princípio, mas é um princípio que tem que se dar cautelosamente. E não se pode estar a facilitar demais, porque senão o que é que vai acontecer? As pessoas se calhar vão comprar 2 ou 3 computadores com os benefícios fiscais, mas aqueles que iriam comprá-lo não vão mudar. Portanto, temos que ter a certeza, que o dinheiro é bem gasto e foi só por isso que eu tomei uma reserva, relativa há bocadinho. Não foi por embirrice, foi porque de facto... Não podem só porque já vamos muito adiantados, não é por nenhuma outra razão. O value for money, Maria Elisa, pareceu-me importante que não houvesse desperdício dos dinheiros públicos. Foi por isso que eu interveni. Acho que a ideia ficou clara. Professor Mariano Gago, e depois tenho que ir ali falar com os amigos meus que eu estou a ver que estão a ficar cheios de sono, porque é muito tarde. Diga. É muito rápido. Para arrumar de vez esta questão, se é possível arrumar esta questão dos computadores e da massificação dos computadores. Eu acho que esta questão da massificação dos computadores é uma questão social de primeira importância. O número de computadores que existe em Portugal é baixíssimo. A sociedade portuguesa é uma sociedade desigual e é uma sociedade globalmente pobre. E é preciso que essa pobreza, que essa redução de poder económico que hoje afeta muitas famílias, não seja um handicap maior do que já é no acesso à informação e aos novos suportes de informação. Os livros são caros, mas, contudo, é preciso que os novos livros, que são em CD-ROM, por exemplo, ou que se obtêm através da internet, não sejam impossivelmente caros por causa dos computadores e da aquisição dos computadores, que ainda são hoje um ônus muito importante para as famílias. Dito isto, no que diz respeito às empresas, eu gostava de dizer o seguinte. Hoje em dia as pessoas não têm muita ideia, mas há muitas empresas portuguesas, nomeadamente nos setores tradicionais, o setor de calçado, por exemplo, mas também o setor, obviamente, tecnológico moderno, que é o setor dos moldes, por exemplo, todo da Marinha Grande, que são empresas que trabalham hoje em dia em linha com os seus clientes, com os designers de outros países, em linha, para construir os produtos. A utilização sistemática dos jovens que entram nessa empresa, dos engenheiros que ali estão, dos técnicos, a trabalhar desde que entram na fábrica até que saem da fábrica, com pessoas que trabalham com eles noutros países, é uma realidade. É assim que os produtos são feitos hoje em dia. São indústrias que, sendo do setor tradicional ou mais modernas, portanto, do calçado ou dos moldes, são indústrias muito habituadas a lidar com o mercado internacional, com o mercado estrangeiro, o que eu quero dizer é que isto é o futuro das indústrias, designadamente das indústrias tradicionais. Muito obrigado. Eu vou falar agora com os meus convidados mais novinhos de hoje, que são... Agora vamos lá ver se eu consigo acertar os nomes. Tu és o Hélio. Sim. És tu que estás com mais sono. Eu peço muita desculpa porque é muito tarde.
O teu amigo Pedro está com mais sono do que tu, mas quem estava com os olhos quase a fecharem-se eras tu. Este é o Pedro, tem os dois 8 anos. Esta é a Andreia, que também tem 8 anos. E esta é uma velhota minha amiga, que é a Ana Cristina, que tem 9. Sim, não é? É muito mais crescida do que os outros todos. São todos ainda muito pequeninos e são da Escola Primária de Mãe Martins. Vêm com uma professora. Olá, boa noite. Que vai falar-nos da experiência deles em relação à internet, que é uma experiência de correio, de mandarem mensagens através da internet, não é? Qual dos 4 é que me quer explicar o que é a internet? Andreia? És a mais faladora, tens sido a mais faladora aqui. O Pedro também está com vontade. O que é a internet para ti? O que é que tu consegues fazer com a internet? Mandar mensagens. Mandar mensagens. Já fizeste amigos através dessas mensagens? Amigos de outras escolas? Para onde tu escreves? Não! Então, para onde? Só para a minha escola. Só para a tua própria escola? Sim. Mas podes escrever para outras depois. Eu sei. Não é? Pedro, tu também mandas mensagens? Não, ainda não tenho computador. Não, lá na escola. Às vezes. Às vezes? É isso que vocês fazem juntos, não é? Sim. E gostavas de ter um computador em casa? Sim. Achas que vais poder ter um ou não? É uma coisa cara? Os teus pais estão a pensar em comprar-te um computador? Sim. E tu achas que isso vai ser bom para ti? Sim. Porquê? Porque fico ligado com as outras escolas de outros países. E dos outros países. E podes falar com outros meninos de outros países. Sim. É isso que te interessa? Sim. E há algumas coisas que tu gostasses de ir lá ver? Algumas. Por exemplo? Coisas de futebol, coisas de música, coisas assim. Podias ir lá saber coisas, não era? Pode ser. De automóveis, corridas. O que é que tu gostas mais? Quais são as brincadeiras que tu gostas mais de fazer? Jogos? Jogos eletrónicos, por exemplo? Também? Futebol. Futebol. Também tens lá informações sobre futebol. E tu, Hélio? O que é que te interessa mais na internet? Internet. Agora já tens muito sono, não é? Para falar da internet. A que horas é que te costumas deitar, Hélio? De verdade? Para aí? 10h30, 10 horas. 10h30, 10 horas. Estás a ver? É quase meia-noite. Isto hoje é uma noitada. E amanhã há aulas, não é? Não, ainda não temos. A pessoa vai ao hospital. Ah! Conta lá como é que é. A professora vai ao hospital. A professora vai ao hospital e por isso não tem aulas. Coitada, ela também tem que ir ao hospital. Precisa de ir ao hospital. É uma alegria, não é? Estás contente. Andreia? Ana Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina, tu já és um bocadinho mais crescida, não é? Olha, e tu? O que é que tu esperas vir a conseguir fazer com a internet? A comunicar com outras pessoas de outras escolas, de outros mundos e de outros países. De outros mundos e de outros países? Países é... Já foste a algum outro país? Já foste a Espanha, que é aqui pertinho? Não. Nunca foste? Nunca saíste cá de Portugal? Já fui para a Bélgica. Mais longe do que a Espanha. E foste de avião ou foste de carro? De avião. Então passaste por cima da Espanha, por cima de França. Foste lá quê? Ver família? Não, fui lá ver uns amigos do meu pai. Uhum. Tinha lá uma casa e toda a gente ficou lá. E gostaste? Gostei. E agora, em vez de ires aos países, podes falar com pessoas de outros países através da internet, não é? É. E se apetece-te fazer isso, é uma coisa que tu gostavas de fazer? Era. É isso que tu esperas da internet? Sim. E mais? Que outras coisas é que tu achas que podes fazer com a internet? Não sei. Não sabes? A tua professora não te explicou. Os encontros com... Fazemos no final do ano sempre um encontro com as escolas com quem comunicamos durante o ano. Portanto, o ano passado a Escola de Buarcos veio à nossa escola. Pois era isso. Vocês mandavam mensagens para a Escola de Buarcos, não era? A gente ia lá e depois eles vieram cá. Ia lá, quer dizer, foram uma vez? Sim. Tu já conhecias Buarcos, que é ali ao pé da... É uma praia, na Figueira da Foz, não é? Sim. Já conhecias? Não. E foram lá por causa disso. Porque fizeram amigos na Escola de Buarcos, não é? Foram todos a Buarcos? Sim. Os 4? Sim, mais alguns amigos nossos da escola. Não sabes se ela foi, mas ela diz. Não te levaram. Ela que é a mais faladora, eras até há bocado a mais faladora, não é?
E o Pedro, que está aqui radiante, porque amanhã não vai à escola, até mudou de cara. Até mudou de cara. Bom, temos agora connosco a Inês e a Andreia. Boa noite, são um bocadinho mais velhas, andam no 8º ano da Escola Preparatória da Galiza, não é? E há uma especialmente que gosta de astronomia, não é? O que é que tu consegues... ótimo, por pegares no microfone. Olha, em que é que a internet tem aprofundado o teu interesse, tem ajudado a aprofundar o teu interesse pela astronomia? De que maneira? Eu inscrevi-me num clube que era o Astronomy Online, que era, pronto, um encontro de astrónomos amadores e também de clubes de escolas, incluindo a nossa. E nós, pronto, há muita gente que se interessa por astronomia? Alguma, não, pronto, não muita, não é? Mas assim tiveste mais facilidade, se calhar cá em Portugal não encontravas muita gente? Pois, é isso. E então, depois, pronto, aquele grupo dava para nós contactarmos com astrónomos mesmo, profissionais, e dava para nós também, pronto, nós fizemos uma caça ao tesouro. Ganhámos 2 caças ao tesouro, que era, pronto, aquilo dava mais para entretenimento, que era o objetivo do nosso clube. E então nós ganhámos essas caças ao tesouro à base de astronomia. Esses jogos? Sim. Olha, mas tu tens muitos correspondentes hoje em dia noutros países, não é? Sim, também. Por exemplo? Austrália, Nova Iorque. São pessoas com quem te correspondes bastante, com frequência? Sim, cada vez que posso ir para a navegar? internet. Podes ir, onde é que podes? Na escola ou em casa. Tenho computadores em casa. Tens em casa também? Tens sorte? Tenho. E esses teus amigos que fizeste através da internet, interessam-se todos por astronomia ou tens outros amigos e outros interesses? Não, pois são vôlei, eu gosto muito de vôlei e ando sempre à procura de alguém que goste de vôlei, que é o caso. Deve ser mais fácil encontrar quem se interessa por vôlei do que por astronomia, não é? Mas ando sempre à procura e às vezes encontro. E tu, Inês? Tu, Andreia, desculpa. Eu conheci-vos todos mesmo antes do programa. É um bocado difícil decorar tantos nomes. Peço desculpa por às vezes trocar. Tem o teu nome, ela. Segunda a Andreia. Não, por acaso não me inscrevi nesse clube porque não tive a oportunidade. Mas também me interessa, apesar deste ano, vou ver se posso entrar nesse clube. Mas... Porquê? Porque te interessas também? Sim, interessa-me. Por acaso eu interesso-me. Eu gosto desse tipo de trabalho, assim, de ciências e isso tudo. Astronomia gosto. Mas, pronto, eu... O que é que fazes? De que maneira é que utilizas mais a internet? É para conversação, para descobrir amigos também? Pronto, tenho amigos, mas por acaso, das coisas que mais fazia, por acaso, era ver sobre o meu grupo de música favorito. E esse qual é? Smashing Pumpkins. Este ainda são mais... Então, mas pronto, saber de onde é que eles vinham, eram constituídos por quem, isso tudo, né? E há clube de fãs também? Sim, mas eu não faço parte, por acaso. Porquê? Porque, não sei, eu também não tive tempo. Não sei. Esta gente está toda tão sobrecarregada com ocupações? Não, por acaso, Só te interessas? Só mesmo pelas músicas e isso, saber assim as letras. E tens acesso às letras todas? Sim. Através das páginas deles? Sim, pois, mas também depois vem os CDs, nas capas. Claro, compras os CDs, entretanto. Mas por acaso... E escreves-te com outras pessoas, por exemplo, que gostam do mesmo grupo? Porque esse é o vosso interesse comum? Por acaso até nunca falei com ninguém. Só tenho os meus amigos da minha escola, que também gostam de Smashing Pumpkins, mas eu, por acaso, nunca falei na internet com ninguém sobre Smashing Pumpkins, então estou um bocado assim. Olha, e um assunto mais complicado. Namorados através da internet? Não, isso para mim não. Nada? Não. Nada? Mais nunca? vertical, mais pessoa. Mais pessoa a pessoa? Sim, acho que sim. Nunca tiveste curiosidade de conhecer ninguém que só conhecesse? Não, eu tenho amigos, mas acho que, quer dizer, é só mesmo por amigos, não vai mais de lado nenhum. Muito obrigada. Professor Mariano Gago, interessante este interesse, deve tocá-lo, este interesse destas jovens pela astronomia, não é? Não é assim tão frequente como isso. Um homem ligado às partículas interessa-se com certeza pela astronomia também, ou não? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa? É a mesma coisa. As partículas estão lá, nos astros, nos próprios. Não, as partículas é aquilo de que nós somos feitos, não é? Pois.
Todos. Mas estas em particular. E, portanto, também os astros. O que aconteceu, eu acho que é um fenómeno que está a acontecer muito interessante em Portugal, do crescimento do interesse pela astronomia e sobretudo motivado pela atividade dos astrónomos amadores. Nos últimos anos, os astrónomos amadores tiveram uma atividade muito, muito importante em Portugal. Isso está a crescer noutras áreas, como o ambiente e outros setores, mas julgo que os astrónomos amadores deram um passo muito grande em frente, atraindo gente nova para uma atividade que, no fundo, é simples. O embaratecimento dos preços dos telescópios também contribuiu muito para isso. E hoje em dia há mesmo uma associação de uma das duas grandes associações portuguesas, a APA e a Renault. Uma delas, a Renault, a Rede Nacional de Observação Astronómica, nasceu de uma pequena associação de astrónomos amadores da Marinha Grande e hoje tem uma das melhores páginas na internet de informação astronómica para todo o país e, portanto, está muito mais, tem um público muito mais vasto que o público do seu local e da sua residência, tendo localmente uma enorme atividade que hoje já se estende a todo o país. Vi que o Dr. José Magalhães esteve ali a puxar uma página da música, não sei exatamente, ou pelo menos, não sei se podemos ver nos nossos ecrãs, estava aí à procura daquele grupo musical, o Dr. José Magalhães, para ver se ficávamos a saber mais alguma coisa. Estas preferências musicais são um bocadinho diferentes das da nossa geração, não é? Estas que temos estado aqui a ouvir hoje, isto é um bocadinho... Há para todas as gerações, diga uma geração, diga uma era, é difícil que não encontre um arquivo digital com memórias, não só agora em som, mas também em imagem, em vídeo. Exato. Vídeo transmitido através da internet, com uma apreciável qualidade que está a aumentar. Há bocado encontramos o grupo favorito da Filipa, não o pudemos mostrar, mas pesquisa-se, há pesquisadores, tudo na internet está indexado e é localizável. Contrário de peçuga, agulha, no palheiro, não sei quanto. Não, há cada vez instrumentos de maior precisão. Exatamente. E localizam rigorosamente tudo. Se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, o que a imprensa publicou sobre si, basta ir a um desses grandes pesquisadores e pôr Maria mais Elisa, e é dúbio. Há outras Marias Elisas, naturalmente, mas você é especialmente conhecida e muito falada e, portanto, será localizada com um programa com uma inevitavelmente. Não deve haver, não é? O que repare que pode colocar mas questões de convém não fazer privacidade. isso à noite, que é para dormir bem. Não é uma coisa que se recomende para esta hora, ir ver tudo o que a imprensa publicou sobre mim. Antes do último intervalo, gostava de apresentar o outro convidado desta noite, que é o engenheiro Francisco Padinha, membro do Conselho de Administração da Portugal Telecom. Sr. Engenheiro, muito boa noite. Temos aqui há imenso tempo e uma pergunta que nos chegou por e-mail, que vem diretamente para si e que é naturalmente sobre um eventual aumento. Eu gostaria, se fosse possível, que me deixassem ler esta pergunta, um eventual aumento de 40% nas chamadas locais, que, segundo um telespectador que se nos está a dirigir, vai afetar todas as pessoas que têm telefone. Quanto aos que estão ligados à internet, pergunta ele, este aumento é, de alguma maneira, uma maneira de censurar, já que restringindo o acesso através do aumento das tarifas, nos vai cortar muito a liberdade de expressão. Esta é uma preocupação de um telespectador, o Jorge Borrego, que se nos dirigiu, e eu gostava que o Sr. Engenheiro respondesse a esta preocupação. Sem dúvida. Eu talvez começasse por esclarecer e depois poderei pormenorizar alguma coisa. Historicamente, como sabe, nos operadores europeus há um grande desequilíbrio entre as tarifas locais e as tarifas interurbanas e as internacionais. Quando se entra em concorrência, obviamente, isto tem que se equilibrar, porque é impossível mais manter essa situação. No entanto, se nós tivéssemos algum tempo, e temos aqui terminais extremamente rápidos hoje, qualquer um dos presentes poderia ver e comparar quais são as tarifas locais da Portugal Telecom neste momento com os outros países todos da União Europeia, designadamente com a Espanha, mesmo aqui ao lado. Ainda há pouco eu tive a oportunidade de confrontar mais uma vez com a França, etc. Sr. Engenheiro, só fazia sentido se também comparássemos os salários. Sem dúvida. O mínimo, o médio, etc. Sem dúvida, portanto, isso não valia a pena compararmos nada, mas teríamos de comparar também outras coisas, claro, como é óbvio, desde o preço dos jornais até tudo o resto. Portanto, porque as telecomunicações têm uma componente forte em termos dos seus custos, que não são, obviamente, diluíveis e não são praticamente as mesmas que nos países, em alguns casos são mais elevadas. Mas em relação, falemos, portanto... Em relação a esta preocupação concreta deste telespectador, um eventual aumento das tarifas locais. Não existe nenhuma proposta específica ou concreta da Portugal Telecom em relação
a qualquer tarifário ainda. Nós temos um enquadramento decorrente da atual Convenção, que, portanto, define e está assinado e homologado entre a Portugal Telecom e as autoridades competentes, o ICP, a Direção-Geral de Comércio e Concorrência, que define que o pacote global a nível nacional terá uma evolução do índice de inflação menos 4 e o pacote nacional de índice de inflação menos 2. E é dentro deste contexto que serão e estão a ser estudados vários cenários. A única coisa que a Portugal Telecom poderá dizer desde já, porque não seria sequer ético ou curial estar neste momento a falar de variedíssimos cenários, alguns deles apareceram na imprensa, que têm a ver com meras, de facto, especulações, de certo modo, jornalísticas, mas são cenários que foram apresentados, enfim, apareceram na imprensa. Nós estamos, de facto, a estudar esses cenários com o Governo e com as autoridades competentes, mas desde já podemos garantir duas coisas. Primeiro, nós vamos lançar já ainda este ano, já tínhamos definido, uma segunda linha específica para acesso à internet. É a Netline. A campanha será lançada já na próxima semana. No dia 31 de outubro. Essa segunda linha, exatamente, essa segunda linha, por um preço próximo dos 3.250 escudos, não tem. A instalação da segunda linha só. A instalação é gratuita. A instalação é gratuita e depois a assinatura sofre uma grande redução. A assinatura dessa segunda linha, que é à volta dos 3.250 escudos, penso que é à volta deste valor, já tem incluído 200 impulsos, ou seja, 30 horas de utilização, repito, à tarifa supereconómica. Porque Portugal tem, quer algumas pessoas querem, quer não, a tarifa mais económica local na banda supereconómica. Nós temos à volta de 1,50 escudo por minuto, ou mais exatamente 1,50 escudo, de facto, por minuto, incluindo IVA, na tarifa supereconómica, portanto, depois das 22 horas. Portanto, isso significa que uma hora custa 90 escudos. Okay? Temos um outro compromisso decorrente da Convenção, que é garantir que, e é a nossa preocupação, que vai um pouco mais além também, que já pormenorizarei, se me der a oportunidade, que é garantir que não haverá aumentos para os cibernautas. E isto é o nosso empenhamento mais concreto no acesso à sociedade da informação. Nós vamos proceder, e é um procedimento relativamente complexo do ponto de vista técnico, dada a forma como os ISPs evoluíram em Portugal, mas vamos garantir, há um compromisso já assumido, inclusive pelo Presidente da Portugal Telecom em público, de que não haverá aumentos em relação, portanto, aos preços que neste momento estão a ser praticados em 97 e, portanto, convido todos os nossos clientes a visitarem os vários sites, como disse de início, dos operadores de telecomunicações da Europa, para fazerem essas comparações com rigor, porque essas coisas são delicadas e devem ser abordadas, de facto, com muito rigor e com muita seriedade. Mas mais, muito antes de todos estes envolvimentos, a Portugal Telecom lançou a rede universitária, que já estava, mais de 600 estudantes da Universidade Técnica beneficiam desse acesso, com acessos redis de alta velocidade. De seguida, entramos num desafio colocado pelo Governo, concretamente iniciado pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, para fornecer acessos básicos, isto traduzido em linguagem mais corrente, portanto, acessos redis, acessos de alta velocidade digital a todas as escolas. E, mais uma vez, Portugal foi pioneiro, porque foi possível colocar, é o primeiro país da União Europeia a ter mais de 1.600 escolas ligadas em acessos digitais de alta velocidade a um preço que, mais uma vez, também é comparável, e mais uma vez poderá ser também comparado na internet, com aquilo que neste momento está a ser feito de melhor na Europa, que é no Reino Unido. A British Telecom há 1 ano e meio que anda a negociar com a Oftel estas tarifas e devo-lhe dizer que a diferença é substancial. Sr. Engenheiro, muito rapidamente, e porque temos que ir para o segundo intervalo, podemos esperar que no futuro, e por exemplo, através da distribuição, através da rede elétrica, as tarifas venham a ser ainda muito mais baratas? Como sabe, esse projeto foi apresentado há pouco tempo, julgo, pelos canadianos, não é? Eu, como engenheiro, tenho algumas, agora a minha faceta de engenheiro, porque passei algum tempo também, muito tempo da minha vida, os meus verdes anos em projeto, sou um pouco cético em relação a essa solução. Mas essa solução seria muito mais rápida e muito mais barata, não era? Pela sua componente física, pelas dificuldades que tem em termos físicos. De qualquer modo, a evolução tecnológica é a evolução tecnológica e, portanto, nós nunca podemos dizer que é impossível. Por aquilo que conheço, será, com certeza, relativamente difícil fazer um acesso, como hoje é feito,
pela rede telefónica, ou mesmo pelas redes de televisão por cabo, ou mesmo pelas redes de satélite, com a mesma eficácia tê-lo na rede telefónica, na rede elétrica. Existem algumas dificuldades que não são de modo algum desprezáveis. Mas é uma possibilidade. Vamos fazer aqui mais um pequeno intervalo. Não sei exatamente para que câmara é que posso falar neste momento, mas penso que esta. Vamos fazer aqui mais um pequeno intervalo. Voltaremos na terceira parte deste programa para responder a várias perguntas que nos estão a chegar via e-mail e também via telefone. Até já, fique connosco. Em que temos estado a falar dos seus vários usos, das várias possibilidades que ela hoje oferece a todos os utilizadores. Muito importante é a utilização que a internet pode ter na medicina, na chamada telemedicina. Tenho comigo também o Dr. Alexandre Lourenço. Sr. Doutor, muito boa noite. O senhor é o membro mais novo da direção da Ordem dos Médicos e talvez por isso o responsável pela página da Ordem na internet. Gostava que nos falasse um pouco das vantagens da telemedicina, que parecem evidentes, a possibilidade de se confrontarem resultados de exames, importantes exames médicos, muito mais rapidamente e, por outro lado, alguma utilização menos escrupulosa desse veículo que pode haver na utilização desses mesmos resultados. A telemedicina entende-se como a transmissão de dados médicos à distância. Isso tanto passa como o simples telefonema que um doente faz para um médico para perguntar uma informação, isso é telemedicina, como com o uso das novas tecnologias para transmitir dados. E as imagens, por exemplo, vamos concretizar. Por exemplo, um doente em situação perigosa que é levado de sua casa numa ambulância para o hospital pode ir sendo informado, se a ambulância, obviamente, estiver apetrechada convenientemente. Não sei se estou com certeza a falar de um cenário futurista em relação a Portugal. Em relação a Portugal. Em relação a Portugal, mas não estou a falar de uma coisa que não exista já, não é? O que é que a ambulância pode ir fornecendo como dados ao hospital, por forma a que quando o doente chega ao hospital, como acontece, como nós vemos nas séries de televisão, chegam os doentes aos hospitais e ali à porta está um batalhão de médicos, tudo preparado para tratar daquela situação concreta daquele doente. Para além de toda a informação... Infelizmente não devia ser para rir, porque isto pode salvar ou não uma vida, não é? Exatamente. Para além da informação que é transmitida normalmente por via telefónica, nós podemos transmitir imagens. E eu estou-me a lembrar de uma pessoa que tem uma suspeita de um infarto de miocárdio, em que o tratamento desse infarto, quanto mais rápido se iniciar, melhor as possibilidades de sobrevida dessa pessoa. Na ambulância... Outras situações, um acidente vascular cerebral, com certeza... Não porque os meios de captação de imagens são muito difíceis de meter numa ambulância, mas um infarto de miocárdio é uma coisa que toda a gente percebe. Há limites mesmo a isso, mesmo à telemedicina, evidentes desde logo, pela dificuldade de transportar os meios de diagnóstico também, não é? Estivemos a falar de uma ambulância, mas estivemos a falar de zonas remotas. O nosso país tem muitas zonas remotas, e estou-me a lembrar das ilhas, dos Açores e a Madeira, onde não é possível destacar especialistas em muito grande quantidade, nem muitas vezes meios tecnológicos. É possível recolher imagens e informações e transmitir à distância. E ter do outro lado da linha pessoas com capacidade para fazer diagnósticos e para dar informações e fazer perguntas. A internet e estes meios de telecomunicações permitem-nos estar a dialogar com o outro lado da linha, com o doente ou com um outro assistente, e dessa maneira resolver alguns problemas que serão muito complicados pela distância. Os Estados Unidos são pioneiros nesta forma de tratamento e resolvem, nas suas regiões remotas, muitos problemas desta maneira. Eu estou-me a lembrar da transmissão de uma coisa tão simples como um eletrocardiograma à distância. Pode resolver, através da simples administração de um comprimido ou de um outro tipo de tratamento, a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. E é nestes aspectos que a internet e todas as novas tecnologias de informação e de telecomunicações nos permitem dar um avanço na medicina. Permitem-nos dar um avanço nesse aspecto e na informação e na própria formação médica. Doutor, e agora a adaptação dos nossos hospitais, das nossas ambulâncias, à capacidade, a sua capacidade
de aproveitamento destas novas tecnologias? Qual é que é o panorama em traços breves? Porque isso era um programa só isso, não é? Neste momento, nos hospitais há técnicos capazes de aproveitar esses recursos se forem postos à disposição. E eu aproveito de ter aqui o Ministro de Ciência e Tecnologia, que poderá contactar dentro do próprio Governo formas de disponibilizar e de avançar com estas redes de informação e de informática que o nosso país carece em grande parte dos hospitais e que podem ser muito melhor aproveitadas com benefícios económicos para o próprio Sistema Nacional de Saúde. E esse tipo de redes que não existem neste momento divulgadas e expandidas em todos os hospitais é possível fazer-se em muito breve tempo e já existem projetos pioneiros em alguns hospitais que podem melhorar a saúde dos portugueses através do encurtamento das distâncias. Isto para nós traz-nos alguns problemas aos médicos e à ordem dos médicos que têm a ver um pouco com alguns problemas éticos que se põem. Porque para além da parte científica e da parte económica, interessa-nos muito também preservar a boa qualidade da medicina. E estas armas tecnológicas têm sempre dois gumes, um lado que corta e outro lado que arranha. E o lado que nos arranha muitas vezes é a utilização na internet ou outras formas de propaganda, formas de autopromoção, por exemplo, que nós muitas vezes não controlamos porque não sabemos quem está do outro lado da linha. E na internet surgem-nos todos os dias pedidos desesperados de algumas pessoas que têm doenças que são menos comuns ou que não têm acesso à sua resolução, de contactar especialistas. E quando se faz uma procura na internet, tanto nos pode aparecer o mais reputado especialista como apenas um curioso que pode dizer que é médico e nós não temos formas de controle. Aquela pergunta que uma pessoa numa situação grave está a fazer pode ser respondida por qualquer pessoa eticamente menos consciente e que pode enganar a pessoa, não é? Que tenha um computador e que possa dizer a minha avó fez isto à minha criança e não ser a mesma coisa e poder dar essa informação a uma pessoa que está desesperada. Aliás, mesmo que não haja esse diálogo, mesmo que não haja uma pessoa menos escrupulosa a dar uma resposta desse tipo, penso que há uma outra utilização que pode ser perigosa e para a qual convém chamar a atenção das pessoas, julgo eu, que é as pessoas auto-resolverem os seus problemas. Isto é, consultarem através da internet, tentarem ver que doença é que têm e tentarem tratar-se a elas próprias, não é? Isso acontece muito? Acontece, tal como nos livros que existem sobre saúde, cada pessoa tem na sua mesa de cabeceira. Exatamente. A internet permite muito mais livros. E livros, se calhar, com informações e imagens muito mais atrativas. Isso acontece frequentemente. É frequente os doentes chegarem aos consultórios e dizerem: doutor, eu li isto na internet acerca da minha doença. E podem ler coisas muito importantes, podem ler coisas extraordinariamente importantes para a compreensão da sua situação, ou podem causar mesmo embaraços, porque são verdades não científicas e que o próprio médico tem depois dificuldade em desmistificá-las. E este acesso à informação, não é só na medicina, é em todas as áreas, traz estes problemas da filtragem e da seleção da informação. E na medicina isso é particularmente importante. Na medicina é importante, apesar de sempre, penso eu, preservar a relação médico-doente, porque cada caso é um caso, mais do que em qualquer outra situação, não é? A relação pessoal é muito importante, principalmente no atendimento normal do dia-a-dia do doente. Nas imagens nós podemos fazer e ultrapassar e resolver, através da telemedicina, alguns obstáculos que possamos ter, mas na relação humana é muito difícil. Não é batendo no teclado algumas informações que nós vemos a cara da outra pessoa e estabelecemos uma relação que nos dê informações que transparecem para além da palavra. E isso muitas vezes é importante. Quanto a problemas propriamente de autopromoção, que eu sei que existe, por exemplo, no Brasil, isso existe muito, ligado nomeadamente à cirurgia plástica, etc., dos médicos fazerem as suas páginas e serem mais, talvez, encomiásticos a respeito de si próprios do que seria desejável, é um problema que não existe ainda em Portugal, penso eu. Mas é um problema que existe na língua portuguesa, dada a solução global da internet, porque quando nós fazemos uma procura de uma expressão médica em português, vamos apanhar os brasileiros normalmente. E nessa situação podemos estar a lidar com uma excelente universidade brasileira ou podemos estar a falar com alguém que se está a autopromover e a dar soluções que podem ser mais ou menos corretas. Isso é uma realidade atual na língua portuguesa. A internet, ao quebrar estas barreiras, traz-nos estes problemas. É um problema ao qual as pessoas têm que estar atentas, não é? Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço. Eu tenho a impressão que o professor, o Dr. José Magalhães, não, em vez de ter aquelas páginas de medicina que há bocado tínhamos estado aqui a consultar, já está, e muito bem também, na página do Bruno. E muito bem também, na página do Bruno, exatamente, o Bruno, que não ficou esquecido, ao contrário do que há pouco a Filipa temeu, não é verdade? Era que eu me tivesse esquecido de falar com o Bruno. O Bruno está aqui e é autor desta página, que está ali. Oh, Bruno, anda cá, desculpa lá, tens que sair daqui, porque
Eles estão aí a falar... Ai, também tens aqui, também está aqui, a tua página está aqui também. Pensei que estava só naquele computador. Filipa, desculpa lá desalojar-te um bocadinho. Esta é a tua página, uma página que tu fizeste, que chamaste Toys Forever, e que teve um prémio muito importante, não é? Como é que foi? Não fui só eu que Eu sei que não foste só tu, mas desse grupo só tu é que cá vieste, não é? Hoje. Pois. Conta lá, como é que foi essa, como é que foi essa história? Lá estou eu, ao contrário. Vou para este lado, desculpa. Diz. Conta lá. Um dos meus amigos? Também fizeram essa página. O Manel. Sim. O Manel. E mais 3 amigos teus. São 5 ao todo. Sim. Mas o Manel convém dizer que o Manel não está aqui porque não quer. Não quer, é tímido, não gosta de vir à televisão, não é? E o Manel estava a ver páginas na internet e de repente lembrou-se que não havia nenhuma página feita por miúdos para miúdos também. Para miúdos. E então pensou logo num nome, que era o Toys Forever, e começámos todos a trabalhar nessa ideia. Começámos a trabalhar. E depois fizeram essa página, isso foi há cerca de um ano, não é? Que vocês começaram a pensar nisso? Foi no fim do verão passado. Isso foi uma conversas de férias e tal, e depois começaram a trabalhar nisso. Depois a página apareceu em janeiro, acho que foi em janeiro. E depois como é que, desculpa, se não te importa, chega mais ao microfone. Como é que foi o prémio? Como é que isso aconteceu? Não sei, a Microsoft deve ter visto a vossa página e isso tornou-vos famosos, digamos assim, não é? Sim. A vossa página ganhou mais visibilidade uma vez que esse prémio foi noticiado. O que é que tu fazes mais através da internet, Bruno? Jogos? Vejo mais páginas. De outras pessoas? Não, de banda desenhada e coisas desse tipo também. Não é propriamente conversação, como já falaram aqui, por exemplo, como estes nossos amigos aqui, tu não é bem... Não é mais por divertimento, sem ser conversar com outras pessoas. Isso, para mim, conversar, gosto mais de conversar mesmo. Ao vivo? Sim. Conversar ao vivo. Muito obrigada. Olha, temos aqui uma mensagem, exatamente, de um estudante de Ponte Sor, que nos diz: olá, eu sou um estudante em Ponte Sor e a internet é uma bela ferramenta. Chamo-me José Alves e tenho 12 anos. O meu pseudónimo é Zenet, pois é assim que sou conhecido nos chatrooms. Eu, com a internet, comunico com muitas pessoas em todo o mundo, principalmente com o meu tio nos Estados Unidos. Também faço trabalhos com consulta na internet. Dá-me jeito. Contactem-me. Cá está o e-mail dele, há de estar em algum sítio, espero eu. E eu vou-vos pedir a vocês, aqui atrás, que entretanto tentem contactá-lo, está bem? Que é uma coisa que vocês gostam de fazer. Professor Braga de Macedo, aqui está a página, exatamente, está a página do Bruno. É possível comentar rapidamente porque é que esta página é interessante? Com certeza que sim, acho que é muito interessante, aliás. Pessoal. Esta página acho que Vamos ver agora a página do Bruno, exatamente, se for possível vê-la mais de perto. Aqui está. Esta é uma das partes da página, mas é uma página muito bem estruturada, o que implica saber escrever de uma maneira diferente. Desde logo saber o que se quer dizer. Não por acaso ele colocou aqui em cima a equipa colocou aqui em cima os grandes temas que eles querem tratar. As notícias, as novidades, outros arquivos interessantes, um top 10, um top 5, comentários, lojas e truques. Truques são formas de entrar nos jogos e de resolver as charadas e outros aspectos. Agora repare, o requinte gráfico, eles inventaram esta imagem animada. Exatamente. Não é especialmente difícil de fazer, mas tem que ser feito, tem que se aprender a fazer. Colocaram. Repare que não puseram animações à toa, só está numa, para despertar a atenção, é austero, é imaginativo, mas não é pimba, está bem imaginado, e é democrático, porque repare, eles meteram aqui em baixo, envia o teu comentário, e portanto, nós, os que estamos a ver, ou até envia a tua votação, podemos emitir o nosso juízo sobre o que estamos a ver. O que é uma forma de interatividade e que, por outro lado, dá-lhes algum feedback, alguma informação sobre aquilo que as pessoas gostam e aquilo que as pessoas detestam. E isto é fundamental para formar uma certa ideia do contacto com o mundo. Portanto, é por isso que esta página é uma página muito interessante. E é tão fácil responder, gosto, não gosto. Mete-se o nome, a idade, escreve-se, carrega-se e isto é enviado para o sítio onde eles têm esta informação depositada. Bruno, sentiste a maneira como vocês organizaram este trabalho teve alguma coisa a ver com o que o Dr. José Magalhães disse? Ou isto é uma página que vocês dizem que pode ser vista pelos adultos,
mas não pode ser mexida pelos adultos, não é? Vocês não querem. É uma página só para interagir entre vocês. E quanto ao comentário de um adulto, tem alguma coisa a ver com o que vocês pensaram? Porquê é que só estava animado ali porquê é que só uma daquelas imagens estava animada? É como diz o Dr. José Magalhães, para aquela chamar a atenção? Não, porque às vezes não é preciso uma imagem muito complicada para parecer uma coisa divertida, que chama a atenção. E pode-se fazer coisas boas e... Atrativas? Sim, atrativas. Sem grandes complicações. Olha, vocês têm recebido muitas respostas a este vosso inquérito, etc. Temos. Muita gente a falar do Dragon Ball. Claro. Brinquedos também. Da banda desenhada, mas tu também, para ti isso é ótimo, tu gostas de banda desenhada, não é? Gosto. Já há bocado disseste isso. Aliás, nota-se na página. Exatamente, nota-se imenso na página. Houve muito trabalho de banda desenhada em cima dela. Olha lá, Bruno, tu interessas-te especialmente, por exemplo, por trabalho gráfico, queres ser gráfico, isto é uma coisa muito interessante do ponto de vista gráfico. Sim. É isso que pensas fazer mais tarde? Sim, qualquer coisa relacionada com desenho. Normalmente faço desenhos em casa, à parte do resto. Pensas, portanto, viver disso? Mas não, por exemplo, como pintor, não, mas... há bocado ela dizia que gostava especialmente de pintura, que estava a estudar arte. Tu é pintura, gostas de é desenho mesmo? É desenho, mas também não... Também, por exemplo, arquitetura e engenharia civil. Também te interessa? Sim, também. Tens que estudar muito, pois. Não é? Isso aí tens que estudar muito. Bruno, muito obrigada. Pedi-te para vires aqui só porque tu não tinhas microfone, não é? Gostava ainda de conversar, embora estejamos a exceder o nosso tempo, com 4 jovens, 4 convidados mais, que são o Celso, o Sérgio, o Hélder e o João Luís, que nos vieram visitar, que são conhecidos pela sua atividade no âmbito da Universidade de Aveiro, onde eles fizeram um programa, um serviço mais exatamente, que ficou conhecido como o SAPO, não é? Que quer dizer Serviço de Apontadores Portugueses. Qual é que é o porta-voz? Exatamente, é onde está o microfone. Vocês, entretanto, estão a fazer uma empresa vossa para continuar este vosso trabalho, que foi voluntário nos 2 primeiros anos, não é? Exato, portanto este trabalho nasceu no Centro de Informática da Universidade de Aveiro, sempre por carolice das 4 pessoas que aqui estão. A determinada altura do projeto, nós não tínhamos capacidade, porque não tínhamos tempo para dar resposta a todos os utilizadores, e então surgiu a necessidade de comercializar o SAP para termos meios, recursos humanos... Para responder. Exato. Vocês, durante esse tempo de atividade, eu tenho aqui, mas é muito impressionante o número, quantos acessos é que puderam contabilizar? Mais ou menos. No mês de setembro, o SAP teve 4 milhões de acessos. É impressionante. Não há possibilidade de saber ao certo qual é o site em Portugal que mais acessos tem, mas das possibilidades que tivemos, chegámos a uma aproximação de que estará sempre entre os 3 primeiros sites em Portugal com mais números de visitas. Estão, portanto, otimistas para o arranque da vossa vida profissional neste domínio que escolheram? Sim, eu já agora queria aproveitar esta oportunidade, porque queria pedir desculpa a todos os utilizadores de SAP que se vão ver privados do vosso contacto? Não? Podem usá-lo de outra maneira? Que durante os últimos meses realmente têm sentido a falta do nosso feedback. Exatamente. Porque nós não temos tido realmente capacidade de resposta. E fica aqui desde já a promessa que as coisas vão mudar e continuamos a contar com a fidelidade e com o carinho que os utilizadores têm demonstrado ao SAP. Muito obrigada. Vocês já conseguiram estabelecer contacto com o nosso... Não temos o endereço dele, mas estava ali há bocado. Ele deixou, mas passou rapidamente, não sei se é possível recuperar ou não, ou pedir ao nosso telespectador de Ponte Sor que volte a entrar em contacto connosco para tentarmos depois responder-lhe. Professor Braga de Macedo tinha-me pedido para falar de uma questão que o preocupa, que é a humanização das relações entre as pessoas, uma vez que falámos aqui muito das ligações e do conhecimento através dos meios informáticos.
e de algum modo essa questão das relações humanas, a preservação delas preocupa-o? Penso que nos preocupa a todos, porque se for a ver, falou-se aqui em vários casos de que, de facto, a internet não dispensa o contacto pessoal. Na minha área, que é a área financeira, é muito importante perceber que a globalização não substitui a proximidade e a confiança. Isso foi verdade para o namoro, foi-nos dito, foi verdade para a medicina, foi-nos dito para uma série de áreas, e eu acho que é uma conclusão da maior importância. Quem pensa que a globalização sobrevive sem as pessoas, volto a esta ideia das pessoas, engana-se muito, porque embora a internet nos permita alargar o nosso campo, o que é certo é que o contacto humano continua a ser, e julgo que continuará sempre, pelo menos é um valor que eu aceito, e portanto nesse aspecto agradeço que me tenha feito a pergunta, continuará sempre a ser a pessoa à medida. A confiança é um aspecto pessoal, na medicina, nas relações pessoais, como foi dito, e no mundo financeiro também. É muito importante conhecer a pessoa a quem se empresta dinheiro, de quem se recebe e, eu ia dizer também, a quem se paga os impostos. Sr. Professor, na sua qualidade de economista, uma última questão. Qual é o impacto que poderá ter e que vai ter certamente para a economia, mas eu não sei, à escala portuguesa, que dimensão é que isso tem? Qual é o impacto que vai ter esta nova maneira de comunicação entre as pessoas? Vai haver grandes mudanças? Por exemplo, eu disse no princípio, como uma brincadeira, mas que não é. É verdade que os americanos este ano vão poder fazer o seu shopping de Natal, por exemplo, utilizando em Paris, nas galerias Lafayette em Paris, se quiserem, através da internet, na certeza de que as coisas lhes chegam a casa desde que as encomendem a tempo. É só o tempo do correio lá chegar depois. Isso ainda não será possível com Portugal, ainda não é possível para todos os destinos, mas há maneiras diferentes, por exemplo, de fazer compras, desde logo. Há maneiras diferentes de comprar livros, que não passam por intermediários, e fazem-se as encomendas diretamente hoje em dia através de um correio eletrónico. Que impacto é que pensa que isto vai ter na economia nos próximos anos? Estamos a falar de uma coisa que só vai ser muito visível no ano 2050, ou estamos a falar daquilo que vai passar imediatamente, vai haver uma enorme alteração na economia? É uma onda muito forte, que não começou hoje, está realmente a generalizar-se, tem consequências políticas, sociais e também económicas. Há, contudo, um problema que é o problema da segurança e que leva a que no mundo financeiro muitos das propostas da internet ainda estejam, enfim, envolvidas com alguma insegurança. Por exemplo, as compras não é seguro. Há um colega meu, por exemplo, na Faculdade de Economia da Universidade Nova, que faz até as suas marcações de viagens e de hotéis pela internet, pois com certeza pode-se fazer, mas eu penso que vai demorar um bocadinho. Eu penso que vai demorar um bocadinho por causa do elemento da segurança. Repare... até 6 meses para aí. Bem, eu li hoje, por exemplo, na Visão, que em Portugal íamos começar a poder comprar bilhetes de cinema já através da internet. Pode Enfim, é mais prosaico, mas é... O que eu lhe estou só a dizer é que as compras, a utilização do cartão de crédito, que já começa a existir... A utilização do cartão de crédito é complicada, não é? Põe problemas de segurança. E, portanto, é uma tendência indiscutível, é uma tendência que se está a afirmar cada vez mais, como aqui foi dito, é uma tendência democratizadora, não substitui o contacto pessoal e tem que se caminhar realmente com cuidado, evitar a ideia de que a internet é a resposta para tudo. Não é uma panaceia como nada é. As pessoas continuam a ser, na minha perspectiva, o centro de tudo. Muito obrigada. Eu vou só acabar oferecendo ao Fernando e à Fátima uma coisa que eu sei que eles ambicionavam ter desde fevereiro, a cassete com a reportagem do vosso casamento. Lamento imenso que esta demora, mas mais vale tarde que nunca, não é? Quanto mais não seja para terem a cassete, valeu a pena. Vila Nova de Famalicão, não é o CD-ROM, não tenho. Não fui eu. Quero agradecer à RTP, em especial a Maria Elisa, por esta cassete. Neste mundo de comunicações rápidas, você só demorou 8 meses a ter essa para cassete. receber a cassete deste. Exatamente. Acho que não vai ser essa. Eu espero que você tenha tido a prudência, Fernando, de ter deixado o programa a gravar. Você é um homem organizado e é a melhor maneira de resolver isto. A última palavra? Com certeza. Gostava muito de agradecer a uma pessoa que até hoje não agradecia em jornais nem em rádios na altura do meu casamento, que é o engenheiro Agnel Fernandes, do Sistema de Base de Dados da Telepac, por toda a noite, em véspera do meu casamento, ter-me ajudado a resolver um pequeno problema que acabou por não ser resolvido. Foi uma placa Redis que não funcionou, estava variada. Tinha comprado 5 dias antes na Telecom, mas houve qualquer problema com a placa que não houve maneira de funcionar. E toda a noite o engenheiro Agnel Fernandes, de viagens do Barreiro para Lisboa, a tentar solucionar o problema. Não conseguimos, mas quero agradecer. Muito obrigado.
Telepac, Portugal Telecom, Engenheiro Fernando Padinha, aqui fica o agradecimento. Espero que o engenheiro seja pelo menos promovido. Fernando, depois de um esforço tão grande, o Sr. Ministro pediu a palavra. Eu acho que este agradecimento, e para que acabar em beleza, eu não queria deixar de referir ali os colegas do SAP que falaram, porque eles mostram um pouco como este exemplo que aqui foi dado, mostram que este novo meio técnico que foi a internet só se desenvolveu mercê de uma enorme generosidade, que foi a base. Foram milhões de horas de trabalho gratuito em todo o mundo que permitiram que todos, sem nenhuma preocupação comercial, beneficiássemos disso. Se existem ficheiros, se existem bases de dados, se existe informação, é porque houve imensa gente que acreditou e que acreditou nos outros. Eu acho que esta é a maior lição que a internet nos pode dar. Em Portugal hoje temos uma relação de confiança que é boa. Boa com as empresas, como se viu aqui com Portugal Telecom, boa também ao nível comercial. Portugal soube desenvolver, antes da internet, um sistema interbancário de serviços que permite hoje, que permite hoje que a gente compre com cartão multibanco e não fique com a ideia que se calhar nos vão enganar, que permite pagar uma portagem automaticamente, como não acontece noutros países. Por isso, hoje já existe software de encriptação que justifica que esta confiança que temos uns nos outros pode continuar. Muito obrigado, Sr. Professor e Sr. Ministro. Muito obrigado a todos os meus convidados, em particular ao Hélio, cujo sacrifício... Hélio, eu estou a olhar para ti, cheia de pena de ti, mas não me esquece, tu amanhã não tens escola, porque a professora vai ao hospital... A internet não dorme, mas ele não tem acesso à internet porque não vai à escola. Mas a partir de agora... Aproveita para uma boa soneca amanhã de manhã. Eu voltarei na próxima semana com um novo tema. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Maria Elisa. Obrigado. Obrigado.